Parafraseando Jomir Betting, explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Um alviverde de glória. 1914 é o início dessa história, de origem italiana e no peito a cruz savoia. Fale, canto e vibro, e é com muita emoção, porque nascia no Brasil o maior campeão. Em 17 é o começo da era sensacional, primeiro encontro com o que é hoje o meu maior rival. Mas desde lá, vitória do Verdão era comum, duas vitórias em 2 jogos, 3-0 e 3-1. 3 anos após, iniciou a sua sina, o primeiro título da equipe palestrina. Campeonato Paulista se consagra campeão, e aí já marca no Palmeiras a maior revolução, ostentando a sua fibra, o maior a ser batido. Palestra segue grande, forte e destemido, campeão de forma invicta, goleando adversário, ensinando futebol, sendo o maior e mais amado. Quando surge Família Palestrina, começando mais um episódio, nosso episódio número 6. E novamente temos aqui o oferecimento de Oa Água. A Oa Água vai estar aqui com a gente, veio para hidratar também nossos convidados. Temos também aqui a Pelé Store Multimarcas, está com a gente, fechada aqui com a Estação Palmeiras. E a Salviano Fotografia, que tá sempre apoiando. Hoje, infelizmente, a Laís não pôde estar com a gente, mas a Salviano Fotografia é fechamento aqui do Estação Palmeiras. Hoje eu recebo eles da mídia alternativa palmeirense, chamada Análise Verdão. Estou aqui hoje com o Léo e com o Gabriel. Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos a esse podcast. Vamos bater um papinho bem legal. Bora. A gente, com certeza, tem muita coisa em comum e vamos falar um pouquinho que eu tenho certeza que todo mundo que acompanha aqui também acompanha o Análise Verdão e vocês fazem um trabalho bem diferenciado. Sejam bem-vindos. Obrigado, tamo junto. A gente que agradece o convite, sempre bom. Salve, salve, geral que tá acompanhando aí o podcast também. Assisti vários episódios. Esse é o Léo. Leonardo Suzuki. Gabriel Assis, o Léo aparece mais, mas tem um... O Assis é a mente por trás do Análise Verdão. Ah, sempre tem. E vocês são em quantos? Nossa, somos 20? Somos em 20. Em 20. No projeto inteiro. É, porque a produção de conteúdo não para, né? E o Palmeiras tá no hype. Acaba que tem notícia todo dia, tem conteúdo todo dia. Total. Mas conta pra gente, da onde nasceu aí o amor de vocês pelo Palmeiras, cara? Quer começar? Pô, posso começar, mas eu não sei responder não, cara. Quando eu vi já tava, né? Já tava? Vocês moram do lado do estádio, Moro né? do lado do estádio. Qual foi a sua primeira lembrança, assim, de Palmeiras, cara? Cara, depende, né? Eu lembro de pequenininho, assim, já o pessoal fala que time você torce e tal. Meu pai nem deixava responder, ele já falava que era o Palmeiras. Ah, mas sua família é palestra? Boa parte. Boa parte. Boa parte, principalmente meu pai, que foi a maior influência, assim. Outros parentes mais distantes não são palmeirenses, mas também o principal é meu pai. E depois consegui fazer minha irmã ser palmeirense também. E foi isso, assim, quando eu vi eu já era, mas eu sempre morei perto e de jogo, assim, eu lembro de ver meu pai vendo jogos, assim, mesmo quando era jogo mais tarde, não via até o final, mas ficava lá com ele, lembro das reações, lembro dele gritando, ou muito feliz, ou muito revoltado, né? Eu cresci numa fase ruim, então normalmente era mais ele revoltado. Mas é de família, cara. Quando eu vi, já era palmeirense, não tinha. E hoje a família inteira é palestra. A família inteira é palestra. Eu lembro de, enfim, o primeiro jogo que eu fui em 2007, Palmeiras e Rio Claro no palestra. Então, desde sempre, assim, desde pequenininho também. Já pegando um gatilho, aí você chegou aí no palestra, né, tio? Fui no palestra. Tem uma diferença muito grande do palestra pra arena, né? Totalmente, cara, totalmente. É tudo, né? Assim, o palestra é meio romântico. É nostálgico, Exato. né? Tem uma Outra nostalgia. coisa. Tem aquele ar nostálgico. Exato. Tem uma coisa meio familiar, assim. Fazer uma pergunta já logo de cara. Já saiu xingando o Chico Lang ali do estádio também? Velho, eu não posso falar isso porque eu trabalho com ele, mas... Sério? Perguntou pra pessoa errada. Então, jamais. Assim, com todo o respeito, eu já. Todo Muitas mundo já. vezes, né? Não, Mas assim, de certa forma, o Chico Lang ele é meio folclórico, né? Sim. Assim, pô, o Palmeiras vai perder de 7-0. sim. Palmeiras e Mirassol vai perder de Todo 8-0. palpite dele é né? 7-0. Mas ele é meio folclórico Exato. aí. E assim, eram épocas diferentes, até porque
eu já vi várias vezes, se eu não me engano, o Chico Lang tá sempre ali na região da Lapa. Ele mora por ali também. Eu já vi ele algumas vezes, vi palmeirense, Sim. tipo, tirando foto com ele. Então, assim, Não, é algo totalmente folclórico e sadio do futebol, exato, né? né? Que, a saída do estádio ali, o pessoal homenageava o Chico Lang, sim. mas o torcedor brincava, era uma brincadeira, ele brincava com o torcedor, então era algo Às vezes já o pessoal mais fica sadio, bravo né? com o que ele fala, normal, porque às vezes até eu falo, poxa, o que você tá falando? Mas fora da câmera ali, as pessoas vão se surpreender como ele é gente boa. Cara, sabe quem é assim? O Neto, velho. Todo mundo fala isso, cara. Cara, o Neto, ele é sensacional, velho. Como pessoa, assim, de trocar uma ideia e tal. Aí, quando ele começa lá no programa, vira e mexe, a gente realmente fica bolado com ele. Pô, Neto, não dá, né, pô? Mas o Chico Lang é um desses que também... Com o Neto, a gente percebeu que ele é gente boa quando ele falou da gente no programa. É verdade, ele falou de recentemente no programa. Porque teve uma... Foi no começo desse ano, né? Fevereiro, a gente fez um levantamento que viralizou bastante, que a gente levantou que o Palmeiras era um dos 5 times que menos perdia no mundo nos últimos... Era no último ano, Desde 2022. Né? Desde 2022. O Palmeiras era um do top 5 times que menos perdeu no mundo inteiro, entre todas as grandes ligas. Tava junto ali com o Bayern, com alguns times da Arábia Saudita e tal, mas o Palmeiras tinha muitos mais jogos do que todos esses times, então proporcionalmente o Palmeiras era o time que menos perdia no mundo naquela época. Então a gente fez esse levantamento, postou, e muita gente repostou sem dar crédito. Sim. Pegou ali, e é um negócio que deu um baita trabalho pra levantar. Acho que foi o Matheus que cuida das nossas redes que Desculpa interromper você, mas é o seguinte, cara, você quer compartilhar algum conteúdo? À vontade, mas dá crédito, não porque dá um trabalho, dá um trabalho. Nada. E assim, é conteúdo legal, você dando crédito, você vai estar beneficiando, vai estar ajudando o criador, né? Então dá crédito, né? Pode continuar. Total. Não, mas foi isso. Aí alguns, tanto de mídia alternativa palmeirense, quanto de grandes veículos deram esse levantamento sem créditos. E aí, se eu não me engano, a Jovem Pan Sports postou sem crédito. E aí o Neto foi falar no Donos da Bola, eles falaram desse levantamento. Como se fosse da Jovem Pan. E eles deram crédito pra Jovem Pan, porque a Jovem Pan tinha postado, viralizou lá pra eles também. E o Neto deu crédito pra Jovem Pan. Aí a gente entrou em contato com a Jovem Pan Sports, com a produção do Donos da Bola, foram super tranquilos, super gente boa. E aí no programa do dia seguinte, no começo, o Neto parou e falou: vocês estão de sacanagem que vocês passaram pra mim o crédito errado, é Análise Verdão, segue os caras lá no Instagram e tal, aí número de seguidores só... Eu encontro isso no YouTube, deve encontrar, né? Deve ser muito engraçado. Sim, a gente deve ter ficado bolado. A gente postou o trecho, depois a gente manda o link, mas... Ele ficou bravo com a produção que exato. passou o crédito errado, mas ele foi super... Sim, não. E a verdade, o que aconteceu com ele aconteceu com muita gente também. Tem o pessoal que faz na maldade mesmo de pegar e não dar crédito, mas também o pessoal às vezes compartilha, pega só o texto, joga no WhatsApp, vai passando e o pessoal recebe sem nem saber quem pegou o dado. E mesmo o pessoal da Jovem Pan, eles tinham publicado no Instagram com crédito, só que quando eles jogaram pro Twitter, pelo limite de caracteres, acabou cortando. Sim. E aí esse tweet que chegou no Donos da Bola e tal, então o próprio Alex Miller, que foi também super gente boa, ele postou sem crédito, a gente falou com ele falou, pô, recebi no WhatsApp. Às vezes o cara recebe nem tinha fonte, então às vezes nem na maldade, né? Só verdade, a informação se perde. Mas e você, Léo? Onde nasceu aí o amor pelo Palmeiras? Família também, cara. Total. 100% família. Eu acho que a virada de chave mesmo, assim, foi o Paulista de 2008, que foi o primeiro título que eu vi, tipo, de lembrar de ver, de estar consciente ali, de comemorar, de lembrar de sair na rua, comemoração e tal, família. Acho que aquele título meio que foi a virada de chave para eu começar a acompanhar muito, assim. Antes eu lembro de ver meu pai vendo o jogo, eu lembro de ver meu pai, tipo, sair quarta-feira à noite pra ir no Palestra Itália, eu queria ir junto, mas era muito pequeno, não podia ir e tal. Tem essas lembranças, mas acho que a virada de chave mesmo foi o Paulistão. É um título que eu guardo bem, assim, que foi... Foi o primeiro que você realmente Hoje em dia, Paulistão ficou um negócio tão, tipo... Ganhamos aí do Água Santa e tal, a gente, depois de ganhar 2 Libertadores, nem dá tanto valor, mas naquela época, cara...
Foi importante. Já recebi aqui outros jogadores, né, mais antigos e tal, e o calendário ele era menor e o Paulistão ele era bem mais extenso, né, de jogos, né? E tinha uma conotação maior, tinha aquele negócio, eu quero ganhar o Paulistão, Sim. que hoje os times acabam não dando tanta importância. O Paulistão meio que virou uma pré-temporada, né? Antes, a pré-temporada era o Rio-São Paulo e o pessoal se preparava pro Paulistão. E ali o bicho pegava, porque você encontra seus principais rivais várias vezes, né? E tanto é que comemoramos agora 30 anos aí da paixão palmeirense. É um título que, cara, daqui 100 anos vão estar falando desse título porque é um título paulista em cima do nosso maior rival, né? Não, e hoje, recentemente, ganhamos o Paulista também em cima deles. O pessoal lembra mais desse mais antigo do que com a molecada, com o PK batendo pênalti, né? Mas conta pra mim, como foi essa ideia de... Eu vou criar uma mídia, eu quero... colocar minha opinião, quero compartilhar coisas com mais palmeirenses. Como surgiu isso para vocês? Vocês têm alguma formação da área, jornalismo? O Análise Verdão, ele surge em 2016, né? A gente estava conversando em off. Sim. Ele é criado pelo Júnior, que está com a gente até hoje no projeto, e pelo Matheus, que está tocando outras coisas já, mas ficou com a gente bastante tempo também. E ele surge, assim, como hobby, né? Total. Tipo, meio que nesse sentimento de falta alguém falando sobre Palmeiras mais nessa linha, de analisar, de falar do que tá rolando dentro de campo mesmo, né? Assim, pô, o Palmeiras é famoso pela torcida corneteira, pô, inventou a corneta no futebol, inventou o amendoim e tal. O amendoim, agora é Nutella, né? Eles trocaram o amendoim pela Nutella, mas a cornetagem é a mesma. E foi meio que nessa, né? Eles falam, meio nessa falta de sentir falta de alguém que falasse mais nessa linha. Aí foi criado mais como um hobby assim. E aí a gente entra em 2019 meio que quando o projeto tava buscando meio que dar uma essa profissionalização, virada pra ficar né? mais sério, né? Aí o Assis entra um pouco antes de mim. Eu entrei 3 meses antes do que o Léo, assim, em maio de 2019, nesse começo de processo. Aí, uns 2, 3 meses depois, a gente jogou no Twitter e tal, que tava precisando de gente. A gente trouxe, basicamente, das 20 pessoas que estão lá hoje, provavelmente umas 10, 15 foram dessa época que a gente pegou, que a gente trouxe uma rapaziada mesmo bem grande pra ficar mais sério. E eu lembro até do teste que o Léo mandou, né? Tinha um textinho. Tinha um teste? Não era uma coisa muito desenvolvida, assim, mas porque a gente não ia contratar ninguém, ia ser só pra colaborar. Mas poxa, a gente precisava pelo menos ter uma noção do perfil da pessoa, né? Porque tem que gostar de análise e tal. O Léo mandou um textinho bonitinho. Tinha até um campinho lá, analisando o Arsenal. Botei. Eu lembro direitinho do teste dele, mas foi mais ou menos na mesma época que a gente entrou. Aí em 2019 entra um bom pessoal. Ainda assim, já melhorou, mas ainda era uma coisa meio irregular. A gente faz podcast depois de todo o jogo, né? 2019 ainda não conseguia fazer depois de todo o jogo, às vezes ficava sem alguma coisa. E aí 2020 virou o ano, a gente acabou de trazer mais pessoas, conseguiu organizar ainda melhor, e aí desde 2020 YouTube, né? criou o YouTube, desde 2020 não falha mais. E aí uma coisa bem mais séria, buscando viver disso. E até comentei em off que eu acho o trabalho de vocês diferenciado, né? Acompanho, e grande parte aí dos palestinos que também segue aqui o Estação Palmeiras acompanha lá o trabalho, que muitas vezes o torcedor ele vê os 90 minutos no grosso. Uhum. Ele não faz ideia de toda essa transição tática, de o mapinha, como que a movimentação do jogador, e é coisas que no jogo passa batido. E eu acredito que veio de vocês, e até também viralizou, o gol do Rony na Libertadores, que o Luan faz assistência para ele. Vocês mapearam ali a movimentação do Rony, o Luan olhando pro Rony, vendo a movimentação. Sim. E agora contra o Cerro, né? Isso, contra o Cerro. Isso. Colocou a bola em profundidade e encontrou o Rony, que ganhou na velocidade. Assim. Coisas que nem a TV mostra. Né? Então, assim, por isso que eu valorizo, eu gosto, compartilho sempre aí o trabalho de vocês. Eu acho sensacional. E... cara, sempre que vocês puderem, compartilhem com crédito, porque dá um trabalho enorme. Eu imagino o trabalho que vocês têm, mas é um diferencial muito grande. Eu acho que isso
colabora muito pro sucesso, crescimento aí do Análise Verdão. Que cresça cada vez mais, que venha mais a análise. Mas vocês têm esse amor por análise mesmo? Sim. Cara, sim. A gente tava conversando, né? Que você falou que acho que dá um baita trabalho e tudo mais. Eu tava falando que talvez a gente poderia produzir conteúdo sobre Palmeiras e ter muito menos trabalho, conseguir entregar muito mais coisa, talvez ter até mais visualização. Só que a gente não ia ter tanto prazer em fazer, porque a gente gosta de fazer desse jeito, assim. Esse é o jeito que a gente aprendeu a fazer, que a gente gosta de fazer, né? O futebol, você pode consumir futebol e ver futebol de diversas maneiras diferentes. Você tem programas diferentes, você tem mídia palmeirense de estilos diferentes, né? Você escolhe o seu. Tem uma coisa que é mais torcedor, uma coisa que é menos torcedor, uma coisa que é mais racional, menos racional. Tem a questão de análise, tem a questão de xingar todo mundo. Tem tudo. Você pode escolher o que você quiser. A gente gosta desse estilo, de fazer desse jeito. O Análise Verdão é uma equipe que é basicamente formada metade por gente que vem da comunicação, então jornalismo. Quando a gente entrou, a gente estava na faculdade de jornalismo e tal. Vocês fizeram jornalismo. Isso. Certo. Então tem uma parte que vem da comunicação e uma parte que vem do esporte, de analista, de treinador, essas coisas. Então, a junção. Junto, exato. A ideia é realmente trazer essa parte do esporte como ciência mesmo, porque para tentar superar essa ideia de que, né, esporte não é ciência e é só coloca os jogador bom em campo, eles vão resolver lá, que a gente já precisa superar isso, mas unir isso com a parte da comunicação para poder falar pro torcedor de uma maneira acessível, né? Porque a gente não quer ficar num nicho e não quer falar difícil, a gente não quer né, provar que a gente sabe mais do que alguém, a gente quer passar pro torcedor o que a gente vê que acontece dentro de campo. Vocês passam uma análise de uma forma informal, que qualquer pessoa consegue entender a movimentação, a ideia é essa. O que aconteceu é de uma forma informal, e eu acho que vocês passam muito bem. Que bom. Né? Missão cumprida. Missão cumprida, né? E estádio, vocês costumam Frequentar? Qual a sua primeira lembrança no estádio, cara? Você falou seu primeiro jogo, né? O meu foi Brasileirão de 2008, Palmeiras e Náutico, 2-0. Eu tava, golaço do Denilson. Golaço do Denilson. Deu 2 cortes no cara, driblou o goleiro do Náutico. Gol do Denilson e gol do Alex Mineiro. Exatamente. Esse fazia gol, né? Nossa, muito gol. Tem uma passagem relâmpago aí pelo Palmeiras, foi bem rápido. A gente postou esses dias, no século, ele é o cara que mais fez gol em um mesmo ano pelo Palmeiras. Um ano, 37 gols, né? O pessoal falou hoje do Cano, ele tá a mesma coisa. Você pega o Keirson, foi outro que ficou, sei lá, 6 meses no Palmeiras. Não, fez muito gol, Fez cara. muito gol, Mais de 20 gols. gol, né? Você falou que 2008 foi sua primeira lembrança ali daquele Paulistão. Depois vocês podiam fazer uma análise do Valdívia, velho. O que aquele cara fazia com a bola em 2008? Não, 2008 acho que foi o auge dele no Palmeiras, né? Foi. Se for pra pensar assim. Você falou de 93, a gente postou na análise outro dia também da final de 93. É legal pegar esses jogos antigos assim. Ah, eu gosto bastante, O né? futebol mudou bastante, mas é legal pra ver. Tem umas coisas que você vê que você fica meio impressionado, assim, porque você só ouve falar, quando você vê, é diferente, né? Tem umas... Eu, como torcedor, eu demorei muito a me acostumar com o futebol de hoje. Uhum. Eu demorei muito, com o próprio Palmeiras, porque eu demorei a entender que mudou e não vai voltar mais, entendeu? Eu queria jogos mais bonitos, o jogador mais habilidoso, exibindo ali sua habilidade, um Valdívia da vida. Sim. O Valdívia, você pega a partida, por exemplo, que eu tava Palmeiras e Grêmio, a defesa inteira do Grêmio não viu o Valdívia, cara. 2014 ou 2008, por aí. Ah, brasileiro 2008. De 2008, mais ou menos. É porque teve uma em 2014 que ele jogou muito também contra o Grêmio no Pacaembu. Nossa, sim. Que a gente ganha de virada. Esse foi no Palestra. Acho que foi 3-0 pro Palmeiras. Cara, o Valdívia deu show. O Valdívia expulsou uns 2 jogadores do Grêmio. E assim, o que ele escondia a bola, o que ele jogava, driblava 3, 4 jogadores e ele tinha aquele negócio de rodar, ele voltava, driblava de novo, o mesmo cara. E veio esse novo modelo de futebol, cara, perdeu isso. Tanto é que o próprio Palmeiras tem jogadores habilidosos, como o Dudu, por exemplo, como o próprio Veiga, muito habilidoso, o Arthur agora também, muito habilidoso, o próprio Hendrick é muito habilidoso, só que eles se limitam bastante por conta desse novo modelo de futebol. Eu vejo dessa forma, por exemplo, o Dudu ele é muito habilidoso.
Se o Dudu quiser rabiscar, ele sai rabiscando. Só que ele não faz isso com tanta frequência. Ele vai fazer 1, 2 vezes por jogo. E lá atrás a gente tinha jogadores que faziam isso o jogo inteiro. Sim. Né? Tivemos Rivaldo, Djalminha. Né? O Djalminha eu pude ver jogando pelo Palmeiras. Cara, era brincadeira. Então, eu como torcedor, eu demorei a entender que mudou o futebol. Cara, aquilo ali que você via... o atacante indo pra cima do zagueiro, não importa se tinha 2, 3 zagueiros, ele ia pra cima, um Edmundo da vida, né? O próprio Edilson, capetinha, que é brigado com todos os palmeirenses, fazia isso muito bem, né? E o Miller, quando a passagem dele pelo Palmeiras, e mudou. E aí eu demorei a aceitar esse novo modelo, e aí eu entendi que, não, cara, o futebol mudou, quiseram copiar a Europa, beleza, é isso que a gente tem. Vocês chegaram... É legal vocês verem os jogos antigos, que vocês acho que encaixa essa diferença, né? Vocês... Não, dá pra perceber fácil, muito, né? né? Eu acho que é um... Não é nem que... Tipo, você ainda tem... O jogador habilidoso, ele ainda tem espaço no futebol. Só que você tem um futebol com cada vez menos tempo e espaço quando o cara tem a bola. Então, quando você pega um jogo, por exemplo, Paulistão... É que a final do Paulistão de 93 é um exemplo ruim, porque aquilo foi porradaria o jogo inteiro, né? Porque era clássico, 100 mil no Morumbi e tal. Então, é um jogo à parte. Mas você pega qualquer jogo dos anos 90, o camisa 10 lá, o Djalminha, o cara assim, ele dominava a bola ali, ele tinha tempo de parar, girar, pensar, dar o drible, dar a enfiada e tudo mais. Tinha muito mais tempo, muito mais espaço pra isso, né? E hoje o cara habilidoso, ele pode fazer tudo isso ainda, mas numa fração de segundo já tem um cara no cangote dele pra roubar a bola. E tem a questão também que o cara habilidoso agora ele sai pra Europa muito cedo, né? Sim. Você falou do craque que vai pra cima o jogo todo, o Vinícius Júnior vai pra cima todo o jogo, o tempo inteiro. Mas ele tá no Real Madrid desde quando ele é criança, né? A gente não vê ele aqui. O Endrick vai fazer 18 anos, já tá vendido já. O próprio Rodrigo também, né? Sim. Exato. Era legal o futebol um pouco mais antigo, que os craques continuavam no Brasil e cada time tinha seus 3, 4 jogadores que conseguiam vestir facilmente a camisa da seleção. 4, 5 jogadores. Indo num passado mais recente, 98, 99, 2000, a base da seleção era Palmeiras e Corinthians. Né? Porque tinha 4, 5, 6 jogadores que facilmente vestiam a camisa da seleção. E a gente vê isso cada vez menos. É ruim para o futebol brasileiro. Eu julgo como ruim porque o jogo fica ruim. Né? É interessante a gente ter jogos grandiosos, jogos com dribles, que vai encher o... Melhor é os melhores jogadores estarem aqui. O olho do torcedor. Só que aí quando a gente tem um garoto que tem 16, 17 anos, já está vendido pro Real Madrid... Cara, aproveitem para ver aí o Endrick. Mais um aninho. Mais um ano, porque ele vai pro Real Madrid e esquece, cara. A gente vai acompanhar pela Champions League, porque ver mesmo ali o garoto, não vamos ver. Isso acontece com muita frequência. E o que eu acredito que cai bastante o nível do futebol, né? A gente tem o Arsenal lá, que tem o Martinelli. O menino era do Ituano. Foi direto. Cara, fez uma ponte direta, assim, não chegou a passar nem pelos grandes, né? E assim como o Martinelli, que o Martinelli foi pro Arsenal. Mas o que tem de jogador de times menores que vão pra Europa, vão talvez para times menores europeus, mas que também já faz essa ponte. Aí quando você vai ver o jogador, quem que é esse cara? Pô, o cara tá na seleção, eu não conheço. O Firmino foi assim, né? Exato. Muito jovem pra lá. No próprio Arsenal, o Gabriel Magalhães, o zagueiro, ele era do Avaí aqui no Brasil, ele jogou pouquíssimo aqui no Brasil, já foi direto pra França, da França pro Arsenal. O Rafinha também era do Avaí, exato. Foi Portugal, de repente na França, apareceu na Premier League. Time pequeno da Premier League também, no Leeds, né? Leeds. Pequeno atualmente. Né? Atualmente, Já foi maior. E o que vocês acham, nesse contexto do futebol de hoje, esse cenário tipo de Palmeiras e Flamengo tá disparado e os outros times nivelados tudo lá embaixo, cara? Nivelado lá embaixo na questão de organização, de gestão, e isso reflete dentro do gramado, né, cara? Você pega aí que não só no papel Palmeiras e Flamengo tem os melhores times, mas a gestão ela faz muita diferença, porque são times que não atrasam salário,
são times que os funcionários gostam de trabalhar no Palmeiras, são times que a torcida abraça muito o time, compra muito produto licenciado, que também ajuda bastante o time, os sócios ajudam, e os outros times, de certa forma, erro de gestão, erro estratégico, mas não conseguem acompanhar. E o que vocês acham? O que acontece que os outros times não conseguem assimilar essa gestão de Palmeiras e Flamengo e tentar seguir esse mesmo caminho, cara? É doido isso, né? Eu acho que são casos que têm suas semelhanças, mas são um pouco diferentes, são né? Clubes muito diferentes. Clubes muito diferentes, porque né, o Flamengo movimenta muito dinheiro, assim, tipo, né? Modéstia à parte, fazer o Flamengo virar essa potência é mais fácil, eu acho. Talvez. Porque os caras, é o primeiro time que passou da casa do bilhão no faturamento anual, né? Porque, velho, são os caras que mais recebem dinheiro da TV, mais tem torcedor também, muito por conta da atenção que a TV dá também. Acho que eles têm Claro que o Palmeiras é um time muito grande, é muito mais fácil ser Palmeiras do que ser a Portuguesa, do que ser o Nacional, que aí são times totalmente de fora do sistema. Sim. Mas ainda assim, o Flamengo tem uma ajuda maior do sistema. Sem falar coisa de arbitragem e tal, mas realmente assim, a TV dá mais atenção, tem muito mais torcedor. Então acho que fazer o Flamengo ganhar muito dinheiro é mais fácil. E aí teve a gestão do Bandeira de Melo lá, né? Que eles ficaram um tempo sem ganhar, equacionaram as contas e agora tem dinheiro para gastar. Exato, mas a semelhança entre os dois clubes são os únicos dois que se organizaram financeiramente. As únicas duas grandes potências, né? Porque a gente tem Fortaleza, Atlético Paranaense, outros times que estão financeiramente bem, mas o teto deles é bem mais baixo, né? Mas eu acho que a semelhança entre Palmeiras e Flamengo é isso, cara. De certa forma, o futebol parou de aceitar o amadorismo, né? Foi até o Diego teve aqui, né? E ele falou, cara, atleta profissional é hoje. Na minha época, a gente era jogador de futebol. Porque hoje o futebol é profissional. O Diego até comentou, cara, antes você podia sair pra uma baladinha e num barzinho ali, ficar até 2, 3 horas da manhã, no outro dia se apresentar e treinar tranquilamente. Hoje o atleta não consegue. Se ele sair visto essa dispensa do Abel, né? Que ele abriu mão tipo, de jogadores que a gente sabe que tava na noite, não tava performando, se entregando 100%. E o Abel, com o profissionalismo dele, essa entrega 100%, né? Não, total. E eu acho que assim, em termos de estrutura, assim, né? Que a gente falou da semelhança de Palmeiras e Flamengo, mas em termos de estrutura, de staff técnico, do que o jogador tem à disposição dele para poder performar no máximo dele, né? O atleta mesmo. Eu acho que o Palmeiras hoje atingiu um nível que nenhum outro clube no Brasil foi capaz de atingir, cara. O que é a academia de futebol hoje, o que são os profissionais do Palmeiras, o que é o ciclo dos profissionais dentro do Palmeiras, mesmo a gente fala muito dos jogadores que começam no Palmeiras tipo, com 12 anos, 10 anos, e agora estão no profissional aí, Giovani, Fabinho, Garcia, todos esses caras, mas até os próprios profissionais do Palmeiras, eles, né, tem profissional que começou trabalhando no sub sei lá o quê, vai subindo, sub-20, aí vira um profissional do time profissional mesmo, no staff. Sim. Então é um clube que prepara muito bem isso, que tem uma estrutura absurda e eu acho que o Abel veio para coroar todo esse processo, porque ele também é um cara muito profissional e que se dá muito bem lidando com todos esses processos, não só ele como a comissão inteira, mas acho que é o clube que mais consegue oferecer isso para os atletas e aí quando a gente vai ver o resultado dentro de campo, né, não só da organização fora, acho que é por isso que é um dos elementos que faz a gente ser o time mais regular nos últimos anos aí, tranquilamente. Se hoje o Palmeirense tá feliz, tá rindo à toa com todos esses motivos, cara, nem sempre foi assim, a gente já viveu momentos difíceis, né? Vira e mexe, viraliza uma foto dos caras fazendo gelo numa piscina, né? Uma piscininha de plástico, né? E eu mesmo, foi esse time de construção da arena, né? A gente passou a jogar no Pacaembu, e o CT ali ainda era a mesma coisa, tava com alguns projetos de construção, e quando abre a arena e vem à tona toda a estrutura que o Palmeiras
tinha construído no CT, cara, eu me assustei. Falei, mano, virou nível europeu, né? Sim, Tipo, a gente tem uma total. arena a nível europeu e temos um CT que acho que não deixa a desejar em nada pros times europeus. E essa reconstrução do Palmeiras, eu acho que, óbvio, passa muito pelo Paulo Nobre, né, velho? Total. O que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras, todo palmeirense tinha que ter uma estatueta dele ali, porque ele basicamente foi essencial para essa reconstrução. E dando sequência aí com o Gagliotti, que também fez, na minha opinião, fez uma boa gestão, apesar dos embates dele com a torcida não gostava muito dele, mas, cara, tá sendo entregue títulos, né? E agora vem a Leila, que aí é a minha opinião, vou perguntar de vocês. A Leila, ela é uma excelente, assim, top gestora, mulher de negócios, mulher empreendedora de sucesso, basta ver suas empresas, e ela é do business, tanto é que onde ela coloca a mão vira lucro, ela busca lucro. Só que eu acho que como presidente ela tinha que olhar um pouquinho mais pro torcedor, né? Tinha que tem o Palmeiras como um negócio altamente lucrativo, mas tem aquele torcedor que também ele quer consumir o Palmeiras, mas ele está limitado aqui financeiramente. A impressão que eu tenho hoje é que esse torcedor ele não existe para o Palmeiras. Ele é desprezado pelo Palmeiras. E aí eu acho que vem a falha da Leila como torcedor, como presidente e diretora do Palmeiras, não olhar esse público que talvez seja muito maior do que o público que lota o Allianz Parque. Estádio, com certeza. Né? Quando você tem Palmeiras e Barcelona pela Libertadores no Allianz Parque e mais de 30% do estádio estava com capacidade ainda, tinha mais de 30% disponível, cara, por que não pega 20% do estádio e coloca ingressos a R$30 a preços populares, que aquele rapaz que mora, o torcedor que mora no extremo sul, no extremo leste, no extremo oeste, que não pode pagar 200 conto no ingresso, mas ele pode pagar 30. E aí ele vai estar consumindo Palmeiras, no caminho ele pode comprar uma camisa oficial do Palmeiras, ele vai consumir dentro do estádio. Só que esse público ele é totalmente esquecido pela atual gestão. E isso me incomoda muito, cara. Me incomoda muito, cara. Eu fico extremamente incomodado porque eu acho, na minha visão, como torcedor, dá pra fazer isso. Dá, é só querer. Cara, toda a renda do Palmeiras bate, sei lá, 2,5 milhões, 3 milhões de renda. Pô, 10% do estádio que seja, não dá para fazer ingressos a preços populares, que o pai consiga levar seus filhos. O pai que tem 2 filhos, vai com a esposa. Hoje ele não consegue, cara. Ele não consegue. Tudo bem, força o sócio-avante, mas tem pessoas que não conseguem pagar um sócio-avante. E não é porque ela não quer. Né? E mesmo no sócio-avante, né, a gente tá falando, sei lá, pessoas que moram relativamente próximo ao estádio, que conseguiria ir ao estádio num dia de jogo, mas o ingresso é muito caro para... Não é muito caro, é muito elitista. Eu acho que esse processo vem desde do cerco lá atrás, do cerco no estádio, aí, enfim, Allianz Parque, o ingresso subindo e tudo mais. Mas também tem muito palmeirense fora de São Paulo que não poderia vir ao estádio, mas que tem interesse em consumir produto do Palmeiras, que tem interesse em sair na rua com a camisa do Palmeiras, de falar que é palmeirense, né, boa fase, time bom, jogando bem, ganhando título, mas que não tem incentivo nenhum também. Um cara que mora sei lá, longe de São Paulo, na região norte, região nordeste, qual que é o incentivo dele de pagar o Avante fora ajudar o Palmeiras? Não tem incentivo nenhum. Sim. Né? Cara, isso é uma coisa que vem acontecendo com o Palmeiras mesmo faz tempo, desde que o estádio surgiu. Acho que se tem uma falha do Paulo Nobre, entre milhões de acertos, foi essa questão. Acho que ele começou esse processo, né, de elitizar o Palmeiras, o Gagliotti continuou, a Leila continua também. Prometeu o negócio, parece que agora com essa treta de novo acesa com a W Torre, aquela história do setor popular, que já era muito pequeno, parece que não vai mais rolar, ou jogou mais pra frente também. Então isso é um processo que tá rolando faz tempo, mas no futebol, né? Acho que esse é o lado ruim da profissionalização. O negócio fica mais caro mesmo. Você começa a fazer todo o dia do jogo, né, no estádio, não é só chegar e ver o jogo, começa a oferecer outras atrações,
um conforto. Porque, querendo ou não, o Palmeiras tem os jogos que não ficam 100% lotados, mas o público está sempre bom no Allianz Parque. Então, mesmo esse negócio mais elitizado, você se afasta da massa, mas você ainda assim tá lotando o estádio e a receita vem para você. É uma visão fria, injusta também com boa parte das pessoas, mas é uma coisa que acho que é um processo do futebol, né? Se profissionaliza, o time fica mais caro, o direito de transmissão é mais caro, o estádio fica mais caro, tudo fica mais caro. Deveria ter uma forma de amenizar isso, com certeza. Um negócio que ficou na minha cabeça, uma vez o Manchester City fez um evento no Pacaembu. Ia ter um jogo do Manchester City, reservaram um espaço no Pacaembu, botaram um telão para ver o jogo, trouxeram dois, três ídolos da história do City, acho que estava o Elano lá, inclusive, taça da Premier League. Quem gosta do Manchester City no Brasil ia lá, tirava uma foto com a taça, via o jogo, uma foto com o ídolo do Manchester City, e era isso. Um ou outro mestre de cerimônia, se não me engano foi alguém da ESPN, e eu pensei, por que o Palmeiras não pode fazer isso no Nordeste? Por que o Palmeiras não pode fazer isso no centro-oeste do país, que acho que é onde tem menos time, no norte, no centro-oeste, onde tem menos time na primeira divisão? Acho que não é só o jogo é mais importante, poderia dar um jeito de ser um pouco mais popular. Acho que, se eu não me engano, os preços com a Leila até deram uma melhorada, ainda está caro, mas se eu não me engano, até, pelo menos em jogos de um pouco menos de apelo, ela consegue fazer um escalonamento. Eu lembro que acho que o pior momento da relação com a torcida foi com o Gagliotti, pelo que eu me lembro, de preço, de sócio-avante mais desvalorizado. Acho que a Leila pelo menos resgatou um pouco isso, melhorou um pouquinho o preço. Mas acho que, com certeza, concordo que alguma coisa podia ser feita a mais, porque hoje o Palmeiras lota o estádio mesmo com ingresso caro, mas daqui 40, 50 anos, a massa, assim, o moleque hoje que tem 15 anos, que não consegue comprar o ingresso, daqui 40 anos, será que ele vai ter apego pelo clube ainda? E tem que aproveitar essa boa fase agora, também, né? Porque exato. a história do Palmeiras, ela ensina muita coisa no sentido de que você tem altos e baixos, assim, Você muito puxou claro. a história que até arrepia, porque a gente sabe como funciona. Não, você tem grandes momentos, você tem péssimos momentos, se alternando durante toda a história do Palmeiras. A gente tá vivendo um grande momento há um bom tempo. Que continue assim, que assim seja. Nossa, pra sempre, mas é muito difícil, né? Esse pra sempre é muito mais um desejo do que qualquer outra coisa, né? Em algum momento, esses ídolos do Palmeiras vão sair, vão aposentar, vão envelhecer, o Abel vai sair. Claro que toda essa estrutura que a gente comentou fica, mas em algum momento o Palmeiras não vai ser esse Palmeiras de agora, e a gente precisa ter a torcida perto sempre, precisa aproveitar para conquistar novos torcedores com essa boa fase, para que eles estejam também já torcedores numa fase pior, enfim, aproveitar o momento, né? O convívio que eu tenho com os torcedores é grande, aqui, né? Eu frequento estádio desde 96, então conheço muita gente. Tenho amigos na Mancha, na Tupi, na Savoia, vira e mexe, tô falando com eles, né? E conheço muito palmeirense que das antigas frequentava estádio, tava sempre ali. Hoje esse cara não vai mais pro estádio. Ele quer consumir o Palmeiras, mas assim, ele tá limitado ali dentro do padrão de vida dele. E o Palmeiras eliminou esse torcedor do estádio. E óbvio, a molecada que vem vindo hoje, é muito fácil ser palmeirense. A garotada vem nascendo palmeirense. Só que o Palmeiras tem que pensar nesses garotos também, Sim. porque daqui 10, 15 anos eles vão estar no estádio. Sim. Mas será que dessa forma esses garotos vão estar no estádio daqui 10, 15 Exato. anos? Exato. Será que vão, com a Leila criando um muro entre o torcedor e o time, o torcedor não consegue, por exemplo, não dá pra ir no estádio, eu vou no CT. Chega no CT, o torcedor não entra. O Palmeiras campeão da Libertadores, 99, o Felipão abria treino no CT, dava, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas no CT acompanhando o treino do Palmeiras. Não um treino tático e tal, mas ele abre ali a hora do rachão. Não, a hora do rachão. Ele abre lá pra galera assistir ali. O torcedor viu meia hora. Cara, o torcedor tá feliz, viu o jogador vem na grade, dá uma atenção dá um autógrafo, tira foto, etc. E era lotado de garoto, né? De crianças.
E eu vejo, talvez, um problema para daqui 10, 15 anos. Sim. Né? O moleque, eu sou palmeirense. Pô, é palmeirense, acompanha pela TV. Pô, agora eu quero ir no jogo. Pô, ingresso 250 pau. Essa experiência pessoal ainda, presencial ainda é muito importante, né? Comunicação, postar coisa, né? Ver pela TV não é a mesma coisa. Você sente muito mais parte do negócio quando você tá lá. Totalmente. Você vai no jogo. O jogo ele vai além dos 90 minutos, né? Sim. Porque tem todo o antijogo, Exato. o entorno do estádio ali, né? Vivenciar aquilo é muito legal, né? E também tem o pós-jogo. Palmeiras ganhou, todo mundo sai feliz. Palmeiras perdeu, todo mundo sai meio... Você vivenciar isso é muito legal. Ainda mais criança, assim, Sim. jovem e tal. Eu lembro pô, ir no estádio era ir no Pacaembu, no Palácio Itália e tal. Era um negócio maravilhoso. O caminho até lá, ficar ouvindo no radinho as escalações. O ônibus do time chegando. Você se sente parte do negócio ali mesmo, né? E mesmo independente de ganhar ou de perder, assim, né? Porque eu ia no Pacaembu, perdi um monte, né? Era uma fase meio ruim, mas... É todo um roteiro, cara. Às vezes as memórias mais fortes nem só são do tribo jogo. ali, né? Um negócio. Exato. Vocês tocaram num ponto que eu acho importante. Lógico, vocês acompanham a análise do Análise Verdão. Vocês vão lá no Insights. Vocês devem ter muitos seguidores norte, nordeste. E é um ponto muito importante. Eu vejo o engajamento que eu tenho com esse público é altíssimo. E você vê que a galera realmente consome Palmeiras. Sim. São palmeirenses mesmo. E talvez falta um pouco disso que vocês falaram. Dá uma atenção para esse torcedor. Total. Esse evento do City, porque o Palmeiras está numa final... Pega uma fonte nova, por exemplo. Pensando, os caras estão lá na Inglaterra e fizeram um negócio aqui no Pacaembu. O que impede o Palmeiras de ir em Belém do Pará, em Manaus, que não tem time na primeira divisão, e fazer um evento para esse torcedor? Exato. Vocês já tocaram aqui num ponto que grande parte aí do Flamengo ter tanta torcida se dá muito pela imprensa, né? A imprensa, aqui em São Paulo, o Corinthians tem esse lado de ser sempre... o Corinthians dá mais audiência. Será que o Corinthians dá mais audiência porque a TV só passa Corinthians e você tem aquela impressão que só é o Corinthians, né? Mas o que eu acho hoje, tipo, desse cenário, é que as mídias alternativas, assim como o Estação Palmeiras, o Análise Verdão, surgiu também em grande parte em decorrência da própria mídia. Sim. Né? Eu acho que eu, pelo menos, cansei de ligar a TV e vou assistir um programa esportivo. Cara, eu tenho que assistir 1 hora para falar do Palmeiras 10 minutos, 5 minutos, né? E aí vem o crescimento das mídias alternativas. Como vocês enxergam isso, cara? Vocês acham super positivo? Eu acho que é mais opção pro torcedor, né? Aquilo que a gente vinha falando. E assim, eu posso ter certeza que se lá em 2016, quando você ligasse a TV, você visse análises do Palmeiras na TV, explicando como aquele Palmeiras do Cuca jogava em 2016, que ganhou o Cuca-Ball, que ganhou o Campeonato Brasileiro. Se você visse as TVs, os comentaristas explicando isso, trazendo um conteúdo sobre o Palmeiras também voltado para esse lado, não teria criado o Análise Verdão. Exato. Né? Porque aquilo já estaria sendo entregue pro torcedor. O Análise Verdão... Então foi uma lacuna que vocês enxergaram ali. Ele é criado através de um sentimento de, tá faltando isso, então eu mesmo vou fazer, né? E você ligava a TV, você via isso, o Cuca-Ball, né? Essas reclamações extremamente vazias e nenhum conteúdo que de fato aprofundasse o que estava acontecendo ali no jogo. Então, acho que tanto a Análise Verdão quanto as outras mídias alternativas, elas surgem meio que nesse sentimento de vou oferecer para o torcedor algo que eu não vejo na TV ou em qualquer outro lugar e que eu gostaria de consumir. Mas se eu não tenho para consumir, eu mesmo vou criar e vou oferecer isso para o torcedor. Eu acho que surge muito desse sentimento, assim. E claro, é positivo, né? Super positivo essa diversidade também, como você mencionou, tem para todos os gostos, tem todos os perfis, tem mídia mais agressiva, tem mídia que é mais parcial, né? Tem mídia que traz algo mais analítico, como vocês, por exemplo, traz a parte de análise, tem o Estação Palmeiras que é mais torcedor mesmo, né? Então tem para todos os perfis. Exato. E eu vejo isso totalmente positivo também.
e de certa forma enfraquece um pouco a mídia tradicional, né? Eu acho que eles demoraram bastante para entender que, cara, eu sou palmeirense e não quero acompanhar um programa 40 minutos para falar 5 do Palmeiras, né? Eu acho que as próprias mídias alternativas ganharam um espaço grande e hoje vem ganhando também espaço na mídia tradicional, porque influencers aí dos clubes estão sendo convidados a tocar em programas específicos, né? O próprio Globo Esporte começou a criar células, Palmeiras, Corinthians, ali para deixar o conteúdo diferenciado. E eu acho que é uma evolução muito grande. As mídias alternativas, elas têm uma importância enorme nesse processo, né? Então, sempre falo com o torcedor que acompanha aí a mídia alternativa, valoriza, curte, compartilha, dá os créditos, né? Inclusive, a gente pode, fica legal a gente até falar para valorizar. Talvez tenha algum apoiador nosso assistindo, acho que é até legal valorizar, porque a cabeça de quem acompanha a mídia alternativa também é outra. Eles valorizam até financeiramente, assim. A gente tem o nosso Apoia-se. Inclusive, você falou do Valdívia. A gente tem uma análise do Valdívia no nosso Apoia-se, né? Quem assina o Análise Premium... Em outro momento, hoje em dia a gente está reformulando isso, mas a gente tem uma pasta no Google Drive com análises antigas e tal, que era uma contrapartida, um benefício que a gente oferecia para quem assinava o Apoia-se. E, enfim, quem assinar ainda vai ter, não vamos atualizar aquela pasta mais, só que está lá disponível. Tem da final da Libertadores, 99. Da final da Libertadores também, do Alex contra o River em 99. Alex contra o River. Enfim, eu estou fazendo isso porque a gente até está no momento, agora, nesse momento da gravação, querendo reformular um pouco o nosso Apoia-se e falando com os nossos apoiadores, tipo, o que vocês querem em troca e tal, querendo, ao invés de chegar falar, a gente quer oferecer isso, vamos entender o que a galera quer primeiro. E a maioria responde, velho. A gente apoia porque a gente apoia. Porque a gente valoriza. Então acho que até a cabeça de quem acompanha a mídia alternativa é diferente nesse sentido mesmo de valorizar, porque é um trabalho também. É literalmente um trabalho. Não, né? Literalmente. Dá tanto trabalho quanto o trabalho usual, né? Exato. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras de hoje, do Abel Ferreira, cara. Como vocês veem o Abel, mano? Pô, ídolo, né? O ídolo da minha vida, velho. Não tem o que falar, cara. O meu maior ídolo no Palmeiras, sim. Por muito. Tranquilamente. Eu lembro de ver o Marcos quando eu era criança e pensar que ele ver aquele time horrível só com o Marcos e pensar, caramba, acho que eu nunca vou ver um ídolo... Nunca vou ter um ídolo sem ser o Marcos aqui. Aí vem o Dudu, eu penso, caramba, acho que ninguém é capaz de superar o Dudu. Aí vem, sei lá, o Veiga, sei lá o que, chegou o Abel, cara, não tem. É o maior ídolo dentro do Palmeiras. É o cara que melhor representa esse cara. É um negócio que acho que a gente nunca mais vai ver na vida. Um cara chegar de Portugal e encaixar tão bem e vivenciar tanto, viver tanto o Palmeiras... Encaixar de todas as formas possíveis. Eu acho o seguinte, casou exatamente com o que a gente já falou sobre o profissionalismo que o futebol exige. Estamos vivendo essa transição. Se hoje a gestão dos clubes não pode ser mais amadora. Né? Quem trabalha com marketing do clube não pode ser mais amador. Exato. Não é mais o meu sobrinho. Não pode ser mais o meu sobrinho. Inclusive o diretor de marketing do Palmeiras não é da área formado, né? Isso é uma corneta que que é do marketing devia bater lá na porta. Velho, vocês estão vacilando. Tinha até corintiano trabalhando lá, né? Mas... Nossa! Então, assim, eu vejo que a gente tá vivendo esse processo de transição e foi um baita de um golaço do Palmeiras trazer o Abel. Sim. É mais um golaço, eu acredito que foi mais um golaço na sorte, porque ninguém conhecia o Abel. Ninguém previu tudo isso. Exato. Né? Mas aí traz um Abel, um português, tava trabalhando na Europa, né? Ele fez os estágios deles em times ali da Europa e ele chega no Palmeiras. Ele encontra o Palmeiras com uma estrutura europeia. Tá? Ele encontra bons jogadores, muito bons jogadores. Sim. E, cara, ele culturalmente, os europeus, eles têm isso de ser mais disciplinados e mais profissionais. E aí ele aplica isso no Palmeiras. Sim. Né?
E aí eu acho que dá essa liga de sucesso enorme, que na minha opinião, ao invés da imprensa estar batendo, estar criticando, eles deveriam estar aprendendo com o Abel. Falando, cara, o que esse cara tem de tão diferente que tá mudando o futebol do Palmeiras? O Palmeiras tá ganhando tudo, tá brigando por tudo. O que esse cara tem de tão diferente? E a imprensa tradicional, ela passa 90%. Ah lá, ele chutou uma garrafinha de água. A semana inteira falando da encarada no Caleri, né? E já que estamos falando da análise Verdão, vocês já analisaram o comportamento do Abel? Eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse comportamento? E aí depois eu dou minha opinião, que eu acho que vocês já sabem. Não é nossa especialidade, né? A gente prefere focar, já que todo mundo ignora o que acontece dentro de campo, a gente prefere... Mas, né? Claro, é aquela história, tudo bem. Mas assim, um ou outro momento ele realmente talvez pudesse ter evitado. Uma outra expulsão ali. Acho que a que mais me marcou foi contra o Santos ano passado, no jogo que o Merentiel fez aquele gol. Que mostra o vídeo da expulsão, tipo assim, o jogo tava rolando, o bandeirinha tava parado na dele, e o Abel no ouvido xingando, tipo assim, só o Abel tava acima do tom ali. Ali tudo bem, ali talvez ele tivesse passado um pouco, mas o que eu acho é que não dá pra tratar o comportamento do Abel como uma coisa totalmente separada de quem o Abel é, do trabalho dele. Acho que ele só é tão bom porque ele é nessa intensidade. Isso, e todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, cara. Isso às vezes se traduz numa explosão na beira do campo. Eu acho engraçado que a imprensa tradicional, a mídia tradicional, ela deve ter amnésia. Porque, não. Total. Porque assim, você pega o Muricy, Filipão, Luxemburgo. A gente falou de 3, Muricy, Filipão e Luxemburgo. O que esses caras têm em comum? Ganharam título. Os caras são vitoriosos, velho. E são e são ali na beira do gramado, são chatos. O Muricy, toda entrevista dele era paulada. Qualquer pergunta básica. Muricy, cara, qual foi o essencial pra você ganhar o jogo hoje? Tomava uma porrada. Você não tá aqui? Você não viu o jogo? Aí, hoje, essa galera virou Santos. Tipo, a imprensa entende que é o Abel o problema. Exato. E é onde eu bato muito no Estação Palmeiras nessa tecla de o futebol deveria estar aprendendo. Você se espelha e admira pessoas vencedoras. Quem tá ganhando, empresas que estão crescendo, o que ele tá fazendo de diferente, que eu posso entender o que ele tá fazendo e fazer do meu jeito aqui, né? Eu acho que pro futebol brasileiro é péssimo. Porque enquanto tiver essa briga, esse embate, de treinador estrangeiro, é o Abel, é isso. Enquanto tiver esse embate, o pessoal não entender a grandeza do Abel como gestor, porque ele é um gestor de futebol, além de treinador, ele consegue gerenciar ali o Palmeiras num todo. Enquanto o pessoal não entender isso e tentar fazer similar, né? Eu acho que o futebol brasileiro ainda vai ficar longos anos aí sem ganhar uma Copa do Mundo, cara. Né? Porque não tem mais espaço para amadorismo em nada. Né? Hoje, o próprio Diego falou aqui, cara, hoje não tem mais o Romário na praia, sair da praia direto pro Maracanã, bater a areia aqui, colocar a chuteira e jogar. Não existe mais. E o Abel, desde que ele chegou, o discurso dele é muito linear, assim, ele vem falando, assim, acho que desde a primeira coletiva dele de apresentação no Palmeiras, batendo em muita crença que a gente tem aqui no futebol brasileiro, que a gente sempre teve aqui no Palmeiras mesmo, né? Eu falo do Palmeiras por ter vivenciado o Palmeiras desde que eu nasci. Mas no futebol brasileiro, de uma maneira geral, até hoje, muita gente tem essa crença de que só a técnica vai resolver, é só colocar o camisa 10 em campo que ele resolve. Exato. Se o time não tá criando chance de gol, tem que botar o meia. Se o time tá, sei lá, se o time precisa se defender, bota mais um volante. Sabe? Só a técnica resolve. Que o craque não pode voltar pra marcar. O Garrincha voltava pra marcar, cara. 62, o Garrincha voltava pra marcar. Não é, sabe? Então, todas essas crenças o Abel vem batendo. O importante é o coletivo, não é o individual. A força da equipe tá no jogo coletivo. Exato. Que é um discurso que a gente precisa bater todo dia, que a gente sempre fala lá no Análise Verdão. Que o importante é o coletivo. Que as escolhas do Abel
todo mundo é 100% livre para discordar. A gente mesmo já discordou várias vezes ali, mas uma coisa é muito clara, o Abel é um cara competitivo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer crença dele em modelo de jogo, em estilo de jogo, em qual jogador é melhor, qual que ele prefere, sei lá o quê. O importante para ele é vencer, é ser competitivo. Então toda a escolha dele que ele faz é baseada nisso. Então eu acho que isso já dá um baita crédito para ele no sentido de, beleza, vamos discordar disso? Vamos. Mas a gente tem que saber que por trás disso teve uma lógica, que ele não chegou naquela conclusão à toa, não foi um negócio à toa. Porque, cara, eu lembro a gente analisando o Palmeiras do Luxemburgo antes do Abel chegar. Era desesperador. E era desesperador. Tinha coisa que o pessoal falava, pô, explica isso aí. Eu falava, não sei, cara, não sei o que ele tentou fazer aqui, não sei. Como é que o Palmeiras joga? Não sei, não tem padrão. A nossa análise era, a gente não tem o que falar aqui. Como que analisa um time que não tem padrão, sabe? E com o Abel, a gente tem esse feedback de tipo, cara, o padrão ele é claro, ele quer vencer, ele tentou vencer dessa forma, não deu certo? Beleza, vamos entender por quê. Ou deu certo? Legal, vamos explicar por quê. Enfim, toda essa justificativa eu acho que fica muito mais clara quando o cara é super profissional do jeito que ele é e quando ele vê o futebol dessa maneira, o que tem a ver também com o comportamento, com essa questão de ser muito intenso ser muito competitivo, sim, muito exigente, de não ficar... Perdemos? Beleza, vamos pra próxima. Não é assim. Pô, perdemos, vou me debruçar sobre o jogo, vou entender o que deu errado. Vocês têm noção quanto surreal é? O Palmeiras tem mais de 100 partidas e apenas 10 derrotas. Exato. Cara, é surreal. É muito competitivo, cara. E estamos falando de, sei lá, um número bem maior de jogos do que um time europeu joga. Sim. Né? E pegamos clássicos também, pegamos adversários difíceis, o próprio Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, que são clássicos. A gente pega um Grêmio da vida, um Inter. Quantos jogos desses não eram complicadíssimos pra gente antes e hoje a gente ganha e passa assim, ou a gente empata, cara, e reclama e tal. Um exemplo recente, a virada contra o Barcelona de Guayaquil e o jogo contra o São Paulo. O Palmeiras passou 16 anos sem ganhar no Morumbi, ganhou e o pessoal fala que o São Paulo botou uma pressão, mas o São Paulo não foi um bombardeio do São Paulo com 500 chances claras. Foi um jogo seguro. E o Barcelona de Guayaquil, em que mundo que o Palmeiras viraria aquele jogo? O jogo no intervalo, 2-0, a gente sabendo, cara, se faz um gol no começo, o jogo é nosso. Faz um gol no começo do segundo tempo, é nosso. Se passa muito pela confiança, né? Por muito tempo o palmeirense tinha aquela desconfiança. Pô, a gente tomava um gol, eu acompanhei as duas Série B. Quando o Palmeiras caiu, 2002 e 2012, era times que nós, aqui no fundo, sabíamos que ia dar ruim, velho. Porque era time que você tomava um gol com 5 minutos de semana. Já era. Acabou o jogo. Um gol com 5 minutos do primeiro tempo. Mano, o Palmeiras não vai virar. E não virava. Hoje, acabou esse jogo contra o Barcelona, 2-0. Eu falei, mano, o Palmeiras vai virar esse jogo, velho. Palmeiras um sentimento de a qualquer momento. Né? E, pô, São Paulo no Morumbi, cara. Pô, quantas vezes eu não vi o Palmeiras tomar 2-0, 3-0 de São Paulo no Morumbi? Eu lembro aquele jogo da chuva no Morumbi, que a galera nadou na arquibancada. Foi o que o Denilson fez um gol quase no meio campo. Esse foi 3-0. Não, esse foi 3-0. Esse foi 3-0. Não, mas esse foi 1-1, cara. O Cadrano Michael Jackson empatou o jogo. Nossa senhora. Empatou o jogo perto do final. Eu lembro de... eu fui sair pra jantar com meu pai, televisão. Que, velho... Os caras comemoram. Exato. Era outro tempo. Hoje em dia... Cara, o gol do Robinho de cobertura lá, que empatou no Morumbi, eu comemorei como se fosse título aquele negócio. Essa foi uma sequência muito boa, velho. O São Paulo tomou muito gol de cobertura, velho. E o pior que o Robinho tinha feito na ida, no Paulista. Não, ele foi no Paulista. Fez no Paulista e depois fez no Brasileiro. Fez no Brasileiro, né? Fez no Aliança e fez no... E o Dudu fez outro depois, no outro ano. Exato. E é isso, cara. E hoje em dia é inacreditável o patamar, porque o Palmeiras passou 16 anos sem ganhar no Morumbi, e agora, desde 2022, o Palmeiras jogou 3 vezes no Morumbi. Quando... A gente fez esse levantamento outro dia, né? Desculpa. Sim, exato. Mas o Palmeiras acho que tem... São 6 vitórias contra o São Paulo no Morumbi no século. 3 com o Abel. Nossa. O São Paulo sempre foi uma pedrinha no sapato ali do Palmeiras, no Morumbi, cara. Nossa, principalmente no Morumbi. Eu estive num jogo icônico. Do Cicinho?
Não, eu tive no jogo que o Alex faz o gol dando chave. Cara, o cenário daquele jogo, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. Não, uma vez vocês vão Eu fiz a análise desse Era um jogo, Rio-São Paulo. Era um Rio-São Paulo. E o São Paulo vinha batendo em todo mundo, cara. O São Paulo pegava o Bangu, 7-0. O América do Rio, 6-1. E aí, pegava o Botafogo, 4-0. O próximo foi o Palmeiras. E o Palmeiras não vinha bem. Não era foi o o... ano que caiu, né? Foi o ano que caiu. O Palmeiras não vinha bem. Só que era no começo do ano. Mas mesmo assim o Palmeiras não tava legal. E aí o Palmeiras brigando ali, ganhava um jogo, empatava um, perdia outro, né? O Palmeiras vai ser atropelado pelo São Paulo. Aí eu, adolescente ali, virei com um amigo meu, vamos nesse jogo? Bora. Eu morava em São Paulo, perto do estádio do Morumbi, assim, de coisa de meia horinha. Vamos nesse jogo. Que era legal, era a torcida dividida, né? Aí fomos nesse jogo, eu falei, mano, o Palmeiras não perde pro São Paulo por nada, velho. E aí quando a gente chega no estádio, o sentimento do torcedor palmeirense é, a gente não vai perder pro São Paulo hoje, velho. Não vamos perder pro São Paulo hoje. E lógico, vou puxar a sardinha pro nosso lado. Cara, nossa torcida, quando quer dar festa, dar show, cantar, mano, a torcida é embaçada. É outra coisa. E aquele dia, a gente, por mais que estávamos em número menor no Morumbi, cara, a gente abafou os caras, né? Na arquibancada. E o time dentro de campo, em 10 minutos, tava 3-0 pro Palmeiras. 10 não, mas 20 minutos tava 3-0 pro Palmeiras. Cara, no primeiro tempo já tinha grande parte da torcida de São Paulo indo embora. No primeiro tempo, né? Mas aí vem essa obra-prima do Alex, cara, que ele ganhou uma placa, né, por esse gol, mas assim, foi um gol e num jogo que tinha tudo pra dar errado. A mídia colocou o Palmeiras já como próxima vítima do São Paulo e a gente vê essa obra-prima do Alex. Uma eleição do gol mais bonito da história do Palmeiras, porque esse ia pras cabeças. Né? E esse é o do Diego Souza contra o Atlético Mineiro. Eu tava também. Caramba! Tá aí todas. Cara, o gol do Robinho também. Gol do Robinho. Não, esse eu não estava. O melhor é que foi com o Rogério Ceni no gol, né? Esse Sim, melhora cara, muito o gol. Ele meteu um golpe de vista, achou que a bola ia por cima. Eu moro perto do Allianz, como a gente falou. Eu tenho delay da TV, eu ouço o gol do estádio antes da TV. Eu não entendi nada, porque a bola tava no meio campo, a galera gritando, eu falei, não acredito nisso, velho. Gol, né? Se fosse vocês escolherem aí 3 gols pra concorrer aí, o gol mais bonito do Palmeiras, qual que entraria? Pô, o difícil é que... Tem muito gol antigo que a gente... E tem muito gol, tipo, que foi muito importante... Só que às vezes um golaço num jogo que é menos importante não tem o mesmo peso, né? Mas eu acho que o do Alex e o do Diego Souza tem que entrar. Não tem como. Cara, eu acho que o gol da Libertadores do Veiga contra o Flamengo tem que entrar. Então, tá vendo? É um gol que é muito importante e é lindo, né? Cara, vou dar uma pergunta pra vocês. 99 vocês não acompanharam, obviamente. Mas eu já vi todos 200 vezes, todos os jogos. Cara, eu peguei a primeira Libertadores, a segunda, a terceira. A que eu mais comemorei foi a contra o Flamengo. Comemorei mais que a primeira, cara. Mais que a primeira. Cara. Essa contra o Flamengo, acho que foi a que eu mais comemorei. Talvez tudo que fizeram ali. A imprensa novamente colocando o Flamengo como o franco favorito. O torcedor do Flamengo extremamente soberbo. Nossa. Né? Recentemente eu vi tava vendo o Podpah, o Igão comentando com o Christian. Ele falou, cara, eu fui trabalhar nesse... Ele falou, pô, imagina ver seu rival conquistar 2 Libertadores no mesmo ano, né? Ele falou, cara, e a última eu fui trabalhar lá, né? Ele foi em loco. Ele falou, cara, quando eu cheguei no estádio, eu sabia que o Palmeiras ia ganhar. Porque o torcedor do Palmeiras, mano, cantando muito. Deu um baile, pá, na torcida do e Flamengo. você ia ver o torcedor do Flamengo? É 4-0 pra nós hoje. É 5-0. E aí, vai dar Palmeiras hoje? Vai ser difícil, mas eu acho que dá nós. O palmeirense, o Flamengo. É 4-0, é 5-0. Ele falou, mano, quando eu vi isso, eu sabia que ia dar ruim. Ruim porque ele é corintiano, né? Mas que ia dar Palmeiras ali. E, cara, esse gol do Veiga... Não, é um absurdo, cara. É um espetáculo. E acho que foi essa semana eu diria que foi o auge do Análise Verdão, porque a gente conseguiu pela primeira vez na história e única até agora fazer coisas presenciais, assim. A gente alugou uma casa lá perto do Allianz, no Airbnb,
e montou um estúdio. improvisou um estúdio lá e fez live a semana toda, todo mundo junto, com convidado e tal, falando do jogo. E foi a primeira vez na vida que eu pensei numa final, tipo assim, que você pensa, putz, tem final da segunda-feira, sábado é a final da Libertadores. Normalmente você fica tenso, né? A gente tava ansioso de não ver a hora, porque era a mesma certeza que ia ganhar, cara. Não, a gente tava crente mesmo. Certeza assim, absoluta. E toda semana as análises que a gente fez... Cara, teve uma das lives que a gente chama o Rodrigo Fragoso, que tem muito essa pegada de análise também, Sim. que tá na TNT. E o Léo Miranda, que é o analista do Globo Esporte. E a gente colocou um campinho assim no meio, analisou a final inteira. E, cara... Um monte de coisa que aconteceu na final, a gente falou ali. O Fragoso falou do Andreas Pereira, que tinha dificuldade de jogar de costas, e aí ele faz protagoniza aquele lance. Eu lembro que a gente tinha colocado até na análise, que você que montou, que na defesa do Flamengo, quando a bola chegava na linha de fundo, os volantes demoravam pra voltar, então ficava um espaço na entrada da área. Que é o espaço que o Veiga chegou batendo. O Veiga chega pra fazer o gol. Então, cara, foi uma semana maravilhosa. Mas, cara, só pra não perder o fio da meada, não quero mudar muito, mas tem uma galera que fala, pô, agora que o Palmeiras é o protagonista, fica meio cansada do negócio de contra tudo contra todos, querem, tipo assim, pô, a gente é protagonista, a gente tem que falar que a gente é favorito mesmo e tal, mas eu acho que, cara, o Palmeiras precisa do contra tudo contra todos sempre. Eu acho que é meio natural, assim, meio do palmeirense, sabe? É um negócio que não... Acho que não sai do dia pra noite, assim. Cara, eu acho o lançamento... A chegada da Puma, o lançamento da Puma. Uhum. Aquele primeiro comercial, um baita de um golaço da Puma, que ali traduz o palmeirense, cara. Totalmente, né? E é o que você falou. Por mais que a gente hoje é protagonista... O torcedor palmeirense mantém o pé no chão, cara. Sim, e talvez isso chega no time. O time também mantém o pé no chão. Pô, estamos ganhando. Cara, mas... Aí eu não sei a forma que o Abel deve trabalhar com a galera, porque muitos treinadores falam, cara, é difícil você trabalhar com um jogador quando você já ganhou muito, né? Como você vai motivar mais o jogador a ganhar? Cara, vendo o Abel, a personalidade dele, de longe, eu imagino que ele fala, cara, a gente tem a chance de construir a história aqui. Uhum. E aí ele consegue que os jogadores entreguem cada jogo mais e mais e mais. Foi o que o Guardiola fez, né? Numa entrevista coletiva, ele falou, cara, eu não sei mais o que fazer com o meu time. Pra motivar os caras a ganhar a Champions. Tem uma entrevista que o Ferdinand faz, o Ferdinand ex-zagueiro do United, Rio Ferdinand faz com o Guardiola, que ele pergunta pro Guardiola como que ele faz pra manter os caras motivados, né? Que ele tá um bom tempo no City, né? 7 anos. Como que ele faz pra manter os caras motivados? E o Guardiola pergunta pro Ferdinand, do seu primeiro título de Premier League com o United pro último, quanto mudou o time? Ele falou, totalmente. Ele falou, então, você precisa mexer na água parada. E eu acho que esse é o maior mérito do Abel, cara. Não sei se o maior, né? Mas um dos maiores. É loucura os caras ganharem 2 Libertadores em um ano. Sim, e estarem jogando contra o Barcelona aí, se matando pra virar o jogo do Allianz Parque, sabe? Quarto e domingo. É loucura, cara. Vocês que fazem diversas análises, aquele Palmeiras e Chelsea, dava, velho. Puta, cara. O que vocês acham, velho? O jogo machuca, cara. Dava, não dava, cara, velho? Em primeiro lugar, acho que... Eu não sei se eu já vi... Talvez tenha sido o jogo que... Tipo assim, um dos melhores jogos que eu já vi o Palmeiras jogar. Acho que foi o melhor jogo que eu já vi o Palmeiras fazer na vida. É um nível inacreditável que o Palmeiras mostrou naquele jogo. É absurdo. Tem toda a análise lá do Léo pós-jogo também, machucadas, claro. Mas o que o Palmeiras fez naquele jogo é inacreditável. Eu vi a disputa contra o Manchester United. Fomos garfados contra o Manchester. E fomos melhores que o Manchester. Sim. Né? Beleza. Mas essa contra o Chelsea, cara... O sentimento, acho, de todo palmeirense, cara, 100% focado no jogo, sabendo que aqueles jogadores, eles iam entregar. Eles iam entregar tudo ali. Sim. Né? Eu acho que logo após o jogo, eu até acabei fazendo uma live falando que o sentimento, por mais da derrota, era de orgulho. Muito, né? Cara. Muito orgulho do que foi feito. Porque hoje, você pega 99... Ainda tinha uma regrinha lá que, pô, podia ter 3 estrangeiros, né? Podia ter 2 em campo e 1 no banco. Se fosse entrar, era substituição, com um estrangeiro mesmo. Hoje, os times europeus são seleções mundiais. Total. Né? O Chelsea, a substituição do Chelsea no segundo tempo era tudo jogador que tinha jogado a Copa do Mundo. Exato. Cara.
é uma diferença brutal. É brutal. Exato. E aí você pega o Palmeiras aqui, quando é basicamente realmente o Davi contra Golias, porque a gente está lidando com um gigante, uma potência. Financeiramente, o investimento deve ser, sei lá, 10, 20 vezes maior, para mais. No né? banco do Chelsea, naquele jogo, nem entrou. Tava o Jorginho, que o jogo foi em fevereiro de 2022. Em 2021, se eu não me engano, o Jorginho, volante, ficou entre os 3 melhores do mundo. Ele ganhou a Eurocopa com a Ganhou a Eurocopa, Champions com o Chelsea. E o cara no banco, imagina um banco desse. Não, entrou, foi lá, o Ziyech, que jogou a Copa com o Marrocos, o Pulisic, que jogou com os Estados Unidos. Que jogou com os Estados Unidos. Thiago Silva jogou pelo Brasil. Disso dos titulares, né? Exato. Fora o banco. Mas eu acho que é isso que o Assis falou. Cara, pra mim, se não é o melhor jogo que eu já vi do Palmeiras na vida, é top 3 melhores. Taticamente foi absurdo mesmo, assim. Pelo nível de investimento do Palmeiras, o nível de investimento do Chelsea, o nível dos jogadores ali em campo. O que o Palmeiras fez A concentração. A concentração, o nível de dedicação. Cara, é um negócio absurdo. E eu acho que, muito por isso, dói menos, assim. Porque eu senti que, cara, se a gente fez tudo aquilo e não ganhou, é porque não dava, cara. Era isso. A gente deixou tudo. Foi o mais organizado possível, foi o mais dedicado possível. A gente sempre vai pensar na chance ali, o Zé Rafael, o Dudu e tudo mais. Exato. Eu vou dar aquela cornetada, assim. Abel, nós te amamos, tá? Mano, mas você colocou o Navarro, mano, contra o Chelsea. Não, assim, desculpa, eu respeito o Navarro como profissional, torço muito pra que ele dê certo. Eu viro e mexe falar aqui na página que nós palmeirenses temos isso de cornetar muito e não dar tempo. E o futebol tá mostrando pra gente que alguns jogadores, alguns times, para dar certo, precisa de tempo. Sim. O próprio Zé Rafael, que hoje eu acredito que em breve vamos ver o Zé Rafael na seleção brasileira. O torcedor palmeirense, no momento, pedia a saída dele. Sim. O próprio Veiga pro torcedor. E assim, aí eu falo um pouquinho da paciência que o torcedor tem que ter com o Navarro, com o Breno Lopes. Se eles estão no Palmeiras, do Abel ainda, é porque o Abel conta com esses caras. E aí, se a gente, por mais que a gente vê futebol de outra forma, teve uma bola contra o Chelsea que espirrou. Cara, o Navarro no mano a mano. Eu falei, cara, ele vai ganhar na velocidade. Cara, parecia uma criança, né? Um Uno correndo, né? Contra uma Ferrari. O Rudiger saiu atrás e chegou na frente dele, né? Mas eu senti que dava, cara. Principalmente depois que o Palmeiras empatou o jogo, eu falei, cara, dá. Se forçar um pouquinho. O Palmeiras, dá. inclusive, foi o único time sul-americano que conseguiu fazer gol, empatar um jogo, tipo... Depois de tomar o gol, conseguiu empatar, porque todos os que ganharam saíram na frente, né? Sim. Se pegar desde 2012 o Corinthians ganha, se pegar desde 2013, o único time sul-americano que fez gol na final do Mundial foi o Palmeiras. E foi um negócio que realmente, eu acho que se tinha uma coisa que dava pra ser diferente e que aí talvez, acho que daria um gás a mais e aí eu acho que daria... Um bom banco. Seriam opções melhores no banco, porque é aquilo, concentração ao máximo, o jogador se doando ao máximo, e aí você tem, Dudu, Veiga, Rony, Zé Rafael, Danilo, todos os caras, Scarpa, todos os caras do início ali, você não tinha do que reclamar ali. Mas os caras que entraram, claro, não fizeram corpo mole, não é que não se doaram, mas tecnicamente é diferente. Quando então começou a mechar, o Palmeiras começou a perder o controle do jogo. Porque Exato. acho que, inclusive, o primeiro tempo, principalmente, e até o gol de empate, não foi nem que um jogo... que o Chelsea estava amassando, o Palmeiras se virando como dava. Acho que até dá pra dizer que controlou. Sim? Controlou o jogo, porque o Chelsea não criou, o Chelsea tinha a bola, mas não conseguia penetrar na defesa. O que valoriza tudo isso, o próprio Jorginho, por diversas vezes ele deu entrevista, porque, óbvio, sempre tentam desmerecer os feitos do Palmeiras, né? Ah, vocês não quiseram jogar contra o Palmeiras. Ele, o quê? Cara, a gente não conseguia. É diferente de não querer. Uhum. E assim... o que é legal, assim, você vê esses jogadores, normalmente falam que os grandes reconhecem os grandes, né? Vários jogadores do Chelsea, Jorginho, Thiago Silva, se não me engano, o Rudiger também falou da força do Palmeiras, né? Eles reconheceram que eles não conseguiam, eles tinham a bola,
tinha mais volume de jogo, mas não conseguia. E eles estavam abertos a tomar um gol, né? Tipo, num contra-ataque, o Rony numa velocidade. E eu acho que ficou isso aqui. E eu acho que a principal diferença foi justamente que nesse primeiro tempo a gente, beleza, controlava ali. Quando tinha uma escapada, a bola caía no pé do Dudu, que você conseguia esperar alguma coisa. No segundo tempo, caía no pé do Wesley, que ele, né, que você não consegue comparar o Wesley com o Dudu. O Wesley, Atuesta, Navarro. Exato. Quando começou a mexer, começou a cair. Aí, eu acho que isso podia ter mudado o cenário. E a mexida se deu por essa entrega 100%. Sim, não tinha como não mexer, né? Não tem como não mexer. Tem como. Ainda mais com prorrogação. Não. Então, acho que isso podia mudar. Mas, de resto, assim... porque o que eu penso beleza, tem a chance ali do Dudu, do Zé Rafael e tal, tem a mão do Luan que a gente reclama, mas, cara, o Palmeiras fez tudo que dava com aquele elenco, com aqueles jogadores que estavam disponíveis. Em termos táticos, técnicos, físicos e mentais, o Palmeiras fez tudo que dava. Se a bola não batesse na mão do Luan, ia bater na mão do outro, ia bater na trave e entrar, ia ser sei lá o quê, perde nos pênaltis, sabe? Beleza, dava pra ter segurado até os pênaltis, mas é um negócio que eu não consigo, sabe, reclamar ou colocar. E eu acho que antes desse Mundial, eu nunca tive muito essa pira de Mundial, né? O pessoal zoando e tal, nunca tive muito essa pira, mas eu não tava em 99. Depois desse jogo, eu fiquei zero com essa pira, assim, zero. Porque, cara, a gente chegou lá, eu terminei, acho que foi a única derrota do Palmeiras que eu terminei orgulhoso, por mais louco que possa parecer. E cara, hoje em dia o próximo Mundial que o Palmeiras for jogar, que com certeza não vai demorar pra gente jogar um novo Mundial. A gente vai muito mais leve, vai ser uma delícia de acompanhar. Vamos jogar hard aqui. O Theo José essa semana falou no SBT que ele... É óbvio, o pessoal comentando de Libertadores, o City campeão, ele falou, cara, hoje eu vejo o Palmeiras muito forte. É óbvio, tem muito chão pela frente, mas supostamente, se o Palmeiras ganha a Libertadores, vai enfrentar o City, o Theo José falou, pra mim dá jogo. Dá jogo. Pra vocês. Palmeiras do Abel, jogo dá. Eu acho que esse City é bem melhor que o Chelsea. Exato, acho que esse é um ponto. Mas o Palmeiras compete hoje em qualquer O que eu vi da final do City contra a Inter... Exato. Dá jogo. Dá jogo. Eu acho que... que final muda muito o contexto, né? Por mais que o jogador ele é preparado fisicamente, tecnicamente e psicologicamente, é uma final, velho. Cara, dependendo do que você vai fazer hoje, você nem dorme. Imagine o cara sabendo que vai disputar uma final, assim, que vai passar, o mundo inteiro tá olhando aquilo ali. Realmente deve mexer bastante, e aí é o que o City teve uma queda ali de produção, todo mundo, assim, as casas de aposta dava City campeão com tranquilidade, não foi bem assim, cara. E quando a gente fala do outro Mundial, é loucura, porque a gente coloca a diferença financeira de Palmeiras e Chelsea, a diferença dos jogadores, mas se a gente for parar pra pensar, aquele Chelsea foi um dos piores campeões da Champions dos últimos anos, assim, de tão louco que é essa diferença técnica e tal. E com certeza, como vocês falou, o City é muito melhor que aquele Chelsea. Mas quando você fala um jogo, final, a concentração e o prestígio que a gente dá em comparação ao prestígio que eles dão pro Mundial, que é muito diferente, o sul-americano prestigia pra muito eles mais. É só mais um título, Exato, né? Eu acho que juntando todos esses elementos, longe do Palmeiras ser favorito. Mas... jogo, dá. Acho que não controlaria como controlou contra o Chelsea no primeiro tempo. Acho que ia ter muito mais chance de gol e tal. Mas ia ser muito mais difícil. Exato, mas pega o Everton num dia bom, o Gomes e o Murilo, o Luan conseguindo ali afastar a maior parte das bolas. E, sei lá, o Palmeiras ia ter menos chance, mas uma ou duas que chegasse faz um. Pode ser, assim. O Abel transmite uma confiança tão grande que, por exemplo, eu tô aqui imaginando esse jogo, falo, mano, o Abel ia barrar esse City. O que você falou mesmo, que o jogo foi muito mais complicado do que se esperava. Porque a Inter de Milão, com um plano tático bem feito, concentração na partida, conseguiu... E ótimos jogadores. Né? Ótimos jogadores. E eles seguem a escola italiana, né? Sim. O italiano sabe fazer isso muito bem. Sim. Sabe não ser o protagonista, ele sabe chegar ali, se fechar. Basicamente a Inter fez o que o Palmeiras fez com o Chelsea, né? Se manteve ali.
eles vão ficar com a bola? Fica com a bola. Só que quando a gente sair, a gente tem que sair forte. Sim. E a Inter... O que dá pra garantir é que o Palmeiras ia ter um plano tático muito bem feito. Exato. E uma concentração absurda para executar. E aí o que rolasse dentro de campo no detalhe para ser gol para um lado ou para o outro, a gente ia ver. Mas acho que igual como tivesse, da parte do Palmeiras ia fazer tudo possível. E tem muito detalhe também, né? Uma bola com 5 minutos de jogo no primeiro tempo, que bate na trave e entra, ou que bate na trave e sai, muda o jogo completamente, né? Vira outra coisa. E o que vocês imaginam aí pro futuro do Análise Verdão? O que vocês... perguntinha difícil. Legal, vocês vêm fazendo um trabalho excelente, mas o que vocês projetam aí pro futuro, além do que você já mencionou, né? Vocês estão reformulando o Apoia-se. Isso. E, cara, acho que seguir crescendo, acho que esse ano tá sendo muito bom pra gente em todas as redes. Instagram cresceu muito, YouTube tá indo muito bem, Twitter, enfim, acho que tá sendo um ano muito bom. Eu acho que seguir nessa produção de conteúdo, tentar chegar cada vez a mais palmeirenses, eu acho que o resto é consequência também, cara. Vocês têm feedback de muitos torcedores? Vão lá na DM de vocês? Cara, bastante. Tem bastante mensagem legal, cara. As que eu mais gosto de ler são os, tipo... Pô, passei a acompanhar o Palmeiras diferente depois que eu comecei a ver os vídeos. Cara, isso que eu acho muito legal, porque o torcedor, ele acompanha 90 minutos. Assim, a grande massa do torcedor, porque o futebol sempre foi mostrado dessa forma pro torcedor. Vamos ver os melhores momentos ali, pô, saiu o gol. Aí a imprensa, a mídia sempre trabalhou na polêmica, foi pênalti, não foi e tal. Eu achei que com o VAR ia acabar a polêmica, mas talvez até aumentou, né? Mas o torcedor, ele não vê todo esse trabalho. O Abel criar essas jogadas, criar essas saídas, estudar os adversários, né? Tem todo um trabalho teoricamente de back-office, né? O Abel treina, estuda, os próprios jogadores, eles têm que ter uma dinâmica de vida diferenciada, né? E aí vem vocês com as análises dos jogos, que traz pro torcedor aquilo que ele assistiu, mas ele passou batida ali, ele não imagina. E exemplificando novamente o gol do Rony, né, lá no Equador, cara, repercutiu muito porque foi muito claro que é uma jogada que os caras treinam, é uma jogada treinada e que pro torcedor, pra imprensa, ia passar batido, que é só mais um gol, né? E aí você mostra que realmente tem essa conexão, tem todo um trabalho, né? E o futebol vai além daqueles 90 minutos. Eu acho que aí entra a importância do Análise Verdão, que vocês fazem um trabalho, cara, maravilhoso. Eu particularmente gosto bastante. Sempre que posso eu acompanho, eu compartilho bastante o conteúdo de vocês. E tenho certeza que os torcedores estão começando a analisar também, né? Então vocês acabam trazendo um bem pro futebol, cara, que os torcedores começam a analisar. Depois de vocês, eu já vi alguma outra página, só que assim, de algum rival nosso, que também tá começando um trabalho parecido com o de vocês, talvez até tendo vocês como inspiração, né? E, pô, é legal, vocês têm noção disso, velho? Que vocês começaram algo que realmente vocês estão pavimentando, não tinha na mídia social, tipo, dos times, nem o clube, ele com certeza tem isso internamente, ele não expõe. Então, vocês trazem algo que vai virar uma tendência, assim como tá surgindo uma análise aí, sei lá, do São Paulo, por exemplo, do Flamengo, vai surgir a análise. Vocês estão como referência, como inspiração. Vocês têm noção disso? É doido. É muito doido isso, cara. É o que você falou, né? Você tem páginas que produzem ótimas análises táticas, né? O Assis volta e meia tá escrevendo no Futuri lá, sobre outros times também, que é uma ótima página, mas falando segmentado, né? Só de um clube só, a gente realmente alcançou um patamar bem bacana. E é o que eu tava falando, eu acho que o mais legal é isso do torcedor que fala, pô, depois de ver o vídeo eu fui ver o jogo e eu percebi tal coisa, pô, tô usando as coisas que você fala no vídeo na minha discussão de futebol com os meus amigos, sabe? Essas coisas acho que aproxima muito do público e é muito doido. E, cara, em relação a outras páginas serem criadas de outros clubes, cara,
é o que eu tava falando, né? O futebol, ele te oferece muitas coisas diferentes. Essa é a maneira que a gente acredita de futebol, de falar de futebol, de apresentar o futebol. A gente acredita num futebol como ciência, a gente gosta dessa parte dentro de campo, de explicar o que acontece dentro de campo, mas de uma forma acessível, de uma forma simples. E quanto mais gente fazendo isso, melhor, cara. Porque isso vai crescer, isso vai chegar a mais pessoas, vai furar mais vezes a bolha, vai ser mais aceito. Eu acho que isso é muito mais aceito hoje em dia. Não é totalmente, mas acho que pro torcedor comum isso vem crescendo um pouco mais. Até porque, pô, principalmente pro Palmeiras, o Palmeiras do Abel é um prato cheio pra análise, pra você perceber todos esses padrões. Então, acho que isso vem crescendo e quanto mais, melhor, né? Porque assim, a gente não quer ser... Acho que tem uma diferença entre o futebol do torcedor e o futebol de quem faz o futebol nas 4 linhas mesmo, Sim. né? A maneira que o torcedor vai pro jogo contra o Corinthians vamos amassar os caras, engolir, vamos jogar muito, sangue no olho e tal, é uma coisa mais visceral. O Abel, ele tem que estudar o Corinthians, pensar um plano tático. Sim. E o nosso desafio é juntar um pouco dessas duas coisas, né? Dialogar com o torcedor, mostrar que a gente também é torcedor e tudo mais, mas tentar interpretar um pouco a maneira com que a comissão aborda o jogo, com que os profissionais que fazem o futebol lá dentro abordam o jogo, porque acho que grandes diferenças, grande parte dos problemas, na verdade, que a gente reclama da imprensa, que a imprensa reclama do Abel, é muito por essa diferença entre a maneira com que o torcedor vê o jogo como algo mais passional, ou dependendo como um entretenimento, e a maneira que quem está lá dentro que faz de uma maneira mais racional, pensando em resultado. Então a gente tenta fazer com que interpretar um pouco quais foram as intenções do treinador para tentar mostrar um pouco, porque é uma outra maneira de ver o jogo também. Nem vocês sempre... fazem isso muito bem. Vocês já chegaram a ler o livro do Abel? Sim, algumas vezes. Nossa, numa tacada só e ler inteiro. Tipo, lançou, vem aqui. Pronto, tem gente que às vezes aparece uns desavisados no canal que fala, pô, tá contando os segredos do Palmeiras, sei lá o quê. Tá tudo no livro. Abel escreveu um livro, cara, pelo amor de Deus. Fala, pô, o rival vai ver aí, vai saber como ganhar do Palmeiras, sei lá o quê. E, pô, Abel escreveu 2 livros, né? Porque agora tem a volta extra. A volta extra também. Vai saber como ganhar do Palmeiras até a página 2, né? Porque o Abel analisa cada jogo, né? Cada jogo é uma estratégia diferente. E tem uma diferença muito grande entre você saber o que o Palmeiras faz dentro de campo e você saber como anular isso, né? Ou como explorar fragilidades dentro disso. Não, é outra coisa totalmente. Né, mas eu vejo, que eu perguntei referente ao livro, porque o Abel desenha esse primeiro gol que a gente comentou aqui. Cara, é incrível que ele ficou um mês... Sim. Pensando, vendo as vulnerabilidades do Flamengo, vendo onde ele podia atacar, como ele ia se resguardar. E, cara, a forma que funcionou. Se você pegar o livro, você folhar ele, começar a ler, e você colocar aqui o gol, você fala, cara, assim, vai muito além dos 90 minutos, e é a parte que o torcedor muitas vezes não consegue acompanhar. E aí daí eu dou a importância do trabalho de vocês, acho sensacional, que continuem com as análises. Vocês estão hoje com quantos seguidores? No Twitter são 69 mil. No Insta são acho que 25 mil. No YouTube 61 mil. Isso, 61 mil, exato. Facebook vocês... Facebook a gente tem também, mas... Tem acho que 2 mil no Facebook. Mas não é tão... mais tímido. Se tiver Facebook, você segue a gente lá também. Aproveita, vão lá, segue lá, tem Twitter, Instagram, o YouTube agora vocês focavam no YouTube ou foi recentemente? Foi na pandemia que a gente criou. Veio a pandemia, a gente começou a fazer live lá no YouTube pra trocar ideia, falar né, nessa pausa. Fizemos uns programas assim, trocar ideia com o público e tal. Aí o YouTube foi crescendo. Um ponto de virada importante no YouTube é quando o Luxemburgo cai, né? Porque a gente começa... Antes a gente fazia só live, quando o Luxemburgo cai, a gente começa a fazer vídeos analisando os treinadores que estavam sendo cotados para treinar o Palmeiras. Então, analisando como era o modelo de jogo do cara e como isso encaixaria com os jogadores do Palmeiras. Então, a gente fez do Miguel Angel Ramírez, do Heinz e tudo aqueles caras que estavam sendo falado.
E aí depois surge o nome do Abel, a gente faz do Abel também. Uma puta correria. Vocês acharam muita referência do Abel ou foi difícil? Cara, não, nossa, isso foi loucura, cara, porque foi do dia pra noite, exato, acho que o desafio foi fazer rápido, mas hoje em dia... Achar jogo é tranquilo. Achar jogo é tranquilo, porque ele tava longe pra gente aqui no Brasil, né? Mas ele treinou o Braga e tal. No PAOK jogou Champions League lá, exato, né? Prévia de Champions League e tal. Eliminou o Jorge Jesus, inclusive. Exatamente. Mas foi loucura, porque a gente tava fazendo isso tudo planejado, né? A gente começou... Porque pra se fazer uma análise, é um processo muito longo de você ver 5 ou 6 jogos, encontrar quais são os padrões, separar os lances, editar, montar o roteiro e tudo mais. Então a gente tava fazendo isso com muito planejamento. Até mesmo antes de ser anunciada a queda do Luxemburgo, porque a gente já sabia que ele ia cair, né? Já tava claro ali. E o nome do Abel, ele surge num dia à tarde como certo, basicamente. O Abel vai ser o novo treinador do Palmeiras. E no dia seguinte, ele já chega no Brasil. Então esse foi o intervalo que a gente teve para produzir tudo isso. Então a gente meio que se dividiu em umas 10 pessoas, fez uma força-tarefa. E uma parte das pessoas foi ver os jogos. Outra parte foi separar os lances. Outro montar o roteiro. Ali, né? Aí eu lembro que essa notícia surgiu por volta de umas 2 da tarde. Me entregaram os lances para eu poder gravar na madrugada desse dia, tipo, 3, 4 horas da manhã. Eu acordei 8 da manhã do dia seguinte para gravar. Gravei, a gente editou e postou nas 2 horas do outro dia, a análise do Palmeiras do Abel. E muita coisa que a gente fala naquele vídeo... Tá até hoje no time, cara. Isso é muito legal de ver. Sim. O que é legal, e vocês acabaram de acompanhar aí o trabalho que dá. Dá um trabalho. Engraçado que, assim, cai o Luxemburgo, e o Luxemburgo é um baita de um treinador, né, velho? Inclusive... O próprio Diego que esteve aqui, e eu já tive contato com outros jogadores que foram treinados pelo Luxemburgo, eles apontam o Luxemburgo disparado como o melhor treinador que eles tiveram. O Diego falou para mim, cara, tudo isso que aplicam hoje, que tem... Hoje os caras fazem as análises aqui, vai mostrar pro elenco e tal. Hoje, o Luxemburgo fazia isso em 99, 2000, quando ninguém fazia. Pô, o treinador ia lá com um quadro, você joga aqui, você aqui, pronto, acabou. O Luxemburgo não. Senta aí, vocês vão ficar 20 minutos aqui comigo, tá vendo aqui, tá vendo esse lance, tá vendo aqui? E ele já fazia todo esse trabalho. E eu coloco aí o Luxemburgo talvez entre os 5 maiores treinadores aí que o Palmeiras teve. Né? Com certeza. Ele entra nessa, né? Então... Hoje o Abel ocupa aí a primeira posição. Eu amo o Felipão, mas, cara, o que o Abel tá fazendo é surreal. É surreal, né? Aí coloca o Felipão, Luxemburgo, tem o Oswaldo Brandão, que eu não acompanhei, mas também vitorioso, né? Mas, cara, é legal essas análises que vocês fazem. Imagino o trabalho que dá, né? Muito trabalho. Mas com certeza eu vou torcer para vocês fazerem uma análise aí do próximo Mundial. Nossa, velho. Amém. Hoje cara. Já tô profetizando aqui, ó. Tem o de 2025, né? Que é a Copa do Mundo de clubes aí. Esse a gente já tá classificado já, né? E, cara, eu vejo um cenário que em pouco tempo a mídia tradicional vai começar a usar o conteúdo de vocês, cara, com frequência, sabe? Porque dá menos trabalho para eles. Assim, uma ilha de edição é absurdo o trabalho, né? Aí ter mais esse trabalho, sendo que eles podem chamar vocês numa parceria e falar, cara, vem cá. Todo o conteúdo que vocês fizerem. Quem sabe, né? Então já fica a dica aí, lance... tem o que? Torcedores.com, Globo Esporte. Eu quero fazer a análise aqui, ó. A gente tá com o Léo, com o Gabriel, análise Verdão. Pode chamar. Só chamar, né? Então, futuro do Análise Verdão. Vocês falaram sobre a frequência, né? Estão postando com mais frequência. Né? Voltar a fazer live. Pô, a gente queria, é verdade. Que a gente quer fazer. Que rotina é muita coisa, né? E aí acaba não tendo tempo, mas a gente gostaria mesmo. Se tudo der certo, em breve botar alguém pra viver de Análise Verdão. Profissionalizar de fato. Pra conseguir, que eu acho que quando isso acontecer, vai ficar mais fácil de lidar com tudo que a gente... Porque, né... Meter um setorista da Análise Verdão lá. Pô, seria maravilhoso. Também mas seria bom. A gente falando, 20 pessoas, mas são 20 pessoas que tem trabalho, tem estudo, tem família e tal. E
né, oferece Nem de Palmeiras vive só. Exato, né? A gente mesmo. E oferece um pouco do que consegue pro Análise Verdão, um pouco de tempo, um pouco de esforço e tal, para o negócio funcionar. Então é um pouco de esforço de cada uma dessas 20 pessoas para fazer o negócio virar. Mas quem sabe em breve a gente não consiga profissionalizar de fato aí para ter gente vivendo de Análise Verdão. Seria sensacional, né? Seria top um setorista aí do Análise Verdão, né? Acompanhando ali na beira do gramado. Que com certeza eu acho que para analisar é até melhor, né? Você tá ali, você tá vivenciando, você tá ouvindo o Abel falando. Isso seria ali, maravilhoso. Né? Você tá... Aí é capaz do Abel falar, não deixa esses guri aqui não, que eles estão ouvindo o que eu tô falando. Nossa, ver treino ia ser lindo também. Que não pode, mas seria maravilhoso. É uma pena, né, cara? É o que eu já falei sobre esse abismo. É pro bem do Palmeiras, por exemplo, uma Análise Verdão, acompanhar um treino do Palmeiras. Sim. Nem que vocês não produzam material nenhum, mas, cara, o que vai trazer de conhecimento para vocês, total. Que vai agregar no nome Palmeiras, na marca Palmeiras vai agregar. Talvez cabe aí também mais um cuidado que a diretoria tem que tomar. Novamente, eu ressalto aqui, eu gosto muito da gestão da Leila, só acho que ela tem esses pontos que deixa muito a desejar, né? E esse é um desses. Dá uma atenção maior pro torcedor, dá uma atenção maior para quem leva o nome do Palmeiras de uma forma totalmente positiva aí pro mercado, né? Total. Né? Porque eu hoje vejo que não só as nossas páginas, mas diversas outras poderiam estar fazendo um trabalho muito melhor se tivesse talvez uma abertura maior do Palmeiras, né? Vocês têm a intenção de ter alguém profissional ali, ser um setorista trabalhando e agregar muito para vocês e para o próprio Palmeiras, né? Vocês fazendo uma pergunta pro Abel. Então, quantas vezes a gente já não tentou ir pra coletiva muitas vezes a gente já tentou. Bloquearam, mas seria maravilhoso. O Abel toda coletiva fala que quer falar sobre o jogo, né? Nossa, Bota a Análise Verdão lá que a gente fala. Recentemente teve eu não lembro qual jogo que foi, mas foi acho que foi contra o Coritiba. Que o Abel tava meio sem paciência na entrevista. Ele lançou vocês ficam falando de mim só tem olhos pro Abel, não tira o Abel da boca, ele falou. Ele falou, eu fiquei aqui a coletiva inteira esperando alguém me perguntar qual foi a mudança que a gente fez hoje na saída de bola, que a gente atacou num 4-3-3, não fez a saída em 3, não sei o que lá. E ele falou, a gente tinha falado isso no intervalo do jogo no Twitter. Nossa! A gente ia estar lá pra fazer essa pergunta que o Abel queria. É aquele negócio, né? Eu acho que a imprensa, ela basicamente ali, ela tá em peso numa coletiva de imprensa, né? Eles fazem perguntas que eles vão conseguir polemizar no dia seguinte, né? Que, o seu comportamento, você foi expulso, porque o fulano de tal foi expulso, porque... Mas não fala do tático, do técnico, acho né? Que a coisa tá... Acho que a distância que existe hoje é uma distância que não tá boa para ninguém. Porque às vezes é até interessante a imprensa saber estar um pouquinho mais perto para pelo menos ter um pouquinho mais de fundamento para falar as coisas. Não ficar tanto ruído de comunicação, tanto mal entendido. Mas também a imprensa não faz muito por ela não faz... também ela não faz por merecer. Eu acho que também não faz questão, né? Porque se fizesse questão, tudo... de uma forma política passiva, você consegue conversar. Cara, realmente a gente errou com vocês durante anos, mas vamos fazer tudo diferente? Vamos melhorar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Abre o treino pra gente meia horinha, a gente acompanha ali o treino. Pode ser só um coletivo. Abre lá pra gente acompanhar, deixa a gente conversar com os jogadores. Talvez dificulta um pouquinho, porque o Palmeiras tem a TV Palmeiras e lança... Mas, cara, trabalha de outra forma. Faz na TV Palmeiras um conteúdo exclusivo, né? Deixa o torcedor ali, o jogador ir ali, dar uma entrevista de 5 minutinhos pra um jornalista ali, pra sair amanhã nos programas esportivos, legal. Você volta a ter uma relação legal, mas é o que você falou, da imprensa não merece e pelo jeito não faz questão nenhuma, cara. Não faz questão nenhuma. Muito que não tem acesso, mas também nem sempre aproveita o acesso da melhor forma. O que é capaz deles irem lá, Abel chutar uma garrafinha de Gatorade. Liberamos, vocês podem acompanhar. O Abel chutou uma garrafinha de Gatorade no treino. Pronto. Olha como o Abel é no treinamento. No dia seguinte. E eu acho que
tá muito claro também que o Abel não faz questão de ter os jornalistas nenhum. lá, de ter a imprensa, de Mas ter essa coletiva mesmo, contato, essa assim. coletiva mesmo, acho que foi contra o Coritiba, né? O Abel meio que escancarou que a grande parte de quem cobre futebol não entende nada de futebol, sabe? Não vai a fundo, não vai falar de análise, variação tática, né? Não vai falar sobre as diversidades de jogar. Não vai, cara, não vai. Claro, o futebol não é só tática, né? Algumas perguntas vão ser de outras coisas. Claro que se o Abel encara o Caleri durante o jogo, não é... Claro, a imprensa falou isso a semana inteira e enche o saco. Mas claro que alguém perguntar faz parte. Pra vocês, essa encarada do Abel no Caleri, que vocês veem de que forma, cara? Normal, velho. Cara, eu acho que na hora eu até achei meio esquisito, mas tá cada um Eu tenho defendendo o seu ali. Eu tenho um sentimento de que totalmente diferente aí do que a imprensa coloca. Descontrole do Abel. Cara, meu sentimento ali, a minha visão, a gente fala do futebol além dos 90 minutos e tem aquele negócio de se impor. Foi uma forma que o Abel se impôs. Na minha visão, cara, é o principal jogador de São Paulo. Eu vou encarar ele. Eu posso tirar ele de campo, porque se o Caleri reage ali, ele é expulso. Exato. Né? O Luiz Fabiano falou que reagiria, inclusive. Não, ia ser expulso, né? Mas vamos lá, eu posso tirar ele de campo e naquele lance de marcar território, né? Cara, eu tô no estádio deles, eu vou peitar eles. No máximo que vai acontecer é eu ser expulso. Mas eu passo uma mensagem pro meu time que, cara, é o Palmeiras que tá aqui, vamos brigar. E pro São Paulo passa aquela... São Paulo já vive momentos meio conturbados. Cara, vai ter a cobrança da torcida, assim como teve. Como deixar o Abel fazer isso? Né? Como deixar o Palmeiras... Assim, e eu acho que acaba sendo um jogo mental ali, cara. Total. E o Abel, ele não é besta, né, cara? Ele sabe muito bem as consequências do que ele tá fazendo ali. Ele tem noção de tudo isso. E eu agora não vou lembrar qual repórter que falou, mas eu vi um repórter que tava no Morumbi falando que depois daquele lance, a torcida do São Paulo deu uma murchada, sentiu isso, e o próprio Caleri não arrumou mais nada no jogo, né? O Caleri era o melhor jogador do São Paulo ali, é o melhor jogador do São Paulo, é a referência técnica ali do time, artilheiro e tudo mais, e o Abel entrou na mente do cara ali. Então, eu tive essa visão, logo quando aconteceu a situação, eu tava assistindo o jogo em casa, eu comentei com a minha esposa, ela não acompanha muito futebol, eu falei, cara, isso aí é totalmente psicológico, velho. O Abel jogou a bomba no Morumbi ali, cara. Sim. Totalmente. E já tava 1-0 pra gente quando aconteceu isso, eu falei, cara, a gente não perde esse jogo. Não pode nem perto de perder. Não. Né, e assim, e engraçado que uma semana já desse clássico, eu não vi ninguém nem tocar nesse assunto e cogitar isso, né? Mas falam do que é descontrole, o comportamento do Abel não cabe no futebol. Como não cabe no futebol, cara? E não só o Abel, mas acho que esse time do Palmeiras, pela maturidade que alcançou, tantos jogos importantes que já jogou, é muito bom nesse jogo mental, psicológico, de tirar o ritmo do jogo quando precisa. Porra, o Everton é muito craque nisso, cara. Se o adversário tá crescendo no jogo, assim, o Everton cai no chão, faz aquela cera, ou se o adversário diminui, ele repõe rápido, sabe? Eu acho que o Palmeiras também é muito... Eu vou um pouco além. E eu comentei isso semana passada em off com algum seguidor aqui. Eu falei, cara, se o Abel tá com a seleção brasileira contra a Croácia ganhando, faltando 5 minutos, a gente não perde aquele jogo por nada. Nunca. Não sobe 6 jogadores. Cara, se é o Abel na Copa, o Brasil ganha da Croácia no tempo normal. Nem ia pra prorrogação. Nem ia pra prorrogação, né? Mas galera, vocês querem passar algum recado pros seus seguidores? Quem não conhece ainda, né? Quem não conhece ainda, siga eu, Análise Verdão. @Análise Verdão no Twitter. @análise.verdão no Instagram. E youtube.com/Análise Verdão. Exato. Siga. TikTok e Facebook também. TikTok, Facebook, LinkedIn. LinkedIn também, é verdade. Pra todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, tudo. Só joga Análise Verdão que você vai achar a gente lá e siga, que tem muito conteúdo bom. E os seguidores pedem pra vocês fazerem algumas análises?
Sempre sugerem. E a gente pede sugestão também. E a gente faz, inclusive. A gente faz, o pessoal teve um... Qual que foi o... contra o Grêmio, esse 4x1 recente. Certo. Que teve o gol do Mike, que o Palmeiras ficou 2 minutos tocando a bola até o Mike fazer o gol. Na análise pós-jogo, eu falei, pô, vocês querem um vídeo analisando o gol? O pessoal falou, não, a gente quer e tal. E aí a gente faz. Sempre que, às vezes tem uma janela ali de uma semana, eu não sei direito o que gravar de vídeo, não sei. Eu pergunto, pô, dá uma sugestão aí, você que tá assistindo, comenta aí o que você quer ver de análise aqui, que a gente faz, o pessoal comenta, a gente faz também. Então, tem bastante troca assim também. Legal. É bem bacana essa interação com o torcedor. Total. Né? E o torcedor acaba aprendendo bastante com vocês. Eu acho que futuramente o torcedor vai entender um pouquinho mais tudo isso que acontece. Ele vai estar assistindo o jogo ali, vai sair uma jogada, ele vai... Pô, eu acho que essa jogada é ensaiada, é treinada. Olha a movimentação do jogador ali. E, pô, é o bem que vocês estão fazendo aí pro futebol e pro Palmeiras, né, cara? Que bom, cara. Que legal. A intenção é Exatamente. Ser justo e oferecer uma coisa diferente para as pessoas. É isso. Bacana. Então, Palmeiras, o Abel tá cobrando perguntas melhores. Bota nós. Só uma análise de Verdão aqui, ó. Vai vir umas perguntinhas que travar não vai a mente do Abel, mas que ele vai gostar de responder, ele vai. Vai responder com gosto. Exato. Né? Pô, trazem eles mais vezes para mais perguntas, vai ser isso, né? Beleza? Então, família, recebi aqui o Léo e o Gabriel do Análise Verdão. Obrigado pela visita. A gente agradece. Vai falar um pouquinho aí do Análise Verdão, falar um pouquinho do Palmeiras. Tem muito assunto, a gente vai ficar aqui a tarde toda. Quem quiser patrocinar o Análise Verdão, analiseverdão@gmail.com, aceitamos propostas e ofertas. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse foi o 6º episódio aqui do podcast do Estação Palmeiras. A próxima vai ser meio polêmica. Eu acho que vai ser com um jogador que ele é bem polêmico. E vai ser legal. Eu até convido vocês. Se quiserem vir participar, acho que é interessante. Valeu. Então, família, tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Desculpa aí, se cê não entende é recalcado. Mas em 51 o mundo de verde foi pintado. Em 22/7 foi aceso o estopim, quando a gente explodiu a Juventus de Turim. Então abra sua mente, perca a inveja um segundo. Palmas ao Palmeiras, primeiro campeão do mundo. Abra sua mente, perca a inveja um segundo. Palmas ao Palmeiras, campeão do mundo.